essa espuma já foi usada antes? Foi, não vou encostar minha boca, não. Deu a moléstia, pense, tacar a gota. Não? E aí? E aí, tá? Deu certo. Pronto? Né? Entendi. Já podemos começar? Já pode começar? Já tá gravando, né? Ah, meu pai Então, do bora céu, começar, aqui, bora aqui começar. ninguém combina nada, né? Um jeito, né? Ninguém Toda combina vez essa nada. agonia sempre... Aí o cabo aperta no botão ali e a gente fica achando que não tá gravando. Meu filho, pelo menos você avisa que vai liberar esse negócio, né? Não? Será que vai cagar hoje de novo aqui, hein? Libere. Vamos arrumar um microfone para ele não ficar... Olha, já tá cagando, ó. Tá vindo de onde o sinal? Não, tá pertinho, tá ali, ó. Oxe. Mas essa fuleiragem aí, agora, eu não entendi não. Porque... Um pendrive, rapaz, é mais futuro. Botar um pendrive aí, né? Entendi. Eita, mas vamos lá. Gente, como eu digo sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe, né, que hora vocês vão estar vendo essa presepada aqui. Hoje a gente está bem acompanhado, porque é gente de casa e é tudo profissional aqui, viu? O povo que está aqui hoje é tudo, eu não sei se eu chamo de radialista, jornalista, né, blogueira, é uma mistura do cão que está aqui o povo. Mas assim, nós trouxemos esse povo para cá. Eita, menino, olha o desmantelo, ó. Olha, eita, molesta. Será possível, pai? Tá brabo, viu, sim? Tomara que a gente não perca os patrocinadores, né, cabeça? Se a gente perder, a gente está lascado. Trouxemos eles aqui hoje para falar de um assunto interessante, né? Mas hoje eu estou aqui somente fazendo a abertura. Vou deixar a cargo do caboclo que está aqui pela segunda vez, porque a primeira foi na inauguração. A primeira foi o episódio 0, né? Episódio 0 na inauguração do blog. Mas o homem é ocupado demais, né? Gerente de rede, fotógrafo. Corrida a vida, graças a Deus. Meio mundo de coisa, ainda investe nas criptomoedas, não sei o quê, jogo, não sei de que tem mais lá. Aquele jogo tá dando certo ainda? Ainda. Por tá enquanto. dando? Olha aí, tá vendo? Olha uma hora aí. perde, outra Eu hora quero ganha. aprender para ganhar dinheiro também. Né? Pois é. Então, eu vou somente fazer essa chamada inicial aqui, né? Primeiro, para quem está só nos ouvindo lá nas plataformas de streaming, como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, nós temos aqui 2 patrocinadores master que sempre estão com a gente, que é o Triunfo, né? Triunfo Supermercados, o Grupo Triunfo. E a gente também tem as empresas do nosso conterrâneo Aguinaldo, que eu chamo cordialmente de Nego, né? Estudamos juntos. A Projetos, né? E a São Luís Moda Grife, que sempre está conosco aqui. Eles são patrocinadores oficiais e permanentes do nosso podcast. Vamos agradecer bastante. E está todo melado aí, o avexado.com, que é da terra, nos cede aqui a recepção para a gente fazer essa zoada. E o Vigiativo, que nesses dias a gente vai fazer um podcast aqui somente sobre segurança veicular. Né? Tem gente querendo, inclusive, rastrear a gente, mas aí já não é mais com a gente. Né? Problema. Então, vou deixar aqui a cargo de Júlio e dizer a vocês que hoje a gente vai ter um papo legal e vamos falar sobre rádio comunitária, da origem, as polêmicas e a situação atual. E hoje está na mesa 2 pessoas que participaram de rádio comunitária desde muito tempo, né? Tanto um mais antigo quanto a outra mais nova. A gente gosta de trazer aqui gente assim, sabe? Legal. E eu falei para ele, quando o Júlio entrou em contato, que eu falei com ele, ele participou da história da rádio local aqui. Pois é. Aí a gente gosta de misturar, porque as experiências, né, se juntam, né? A Rocha acabou. Pode dar play? Então, primeiramente, boa noite. Né? Boa noite. Para os que não me conhecem ainda e que ainda não assistiram ao episódio 0, assistam, que vocês vão poder entender um pouquinho mais da história de cada um de nós aqui. Eu sou Júlio Teotônio, administrador de redes, fotógrafo, entusiasta em criptomoedas e minerador também. Então, hoje a gente vai falar sobre rádios... É ouro? Ouro ainda não, ainda está em prata ainda. Ah, tá certo. Hoje a gente vai falar sobre a importância das rádios comunitárias, né? Principalmente nos pequenos municípios e interior. Eu vou passar a palavra agora para a Tamires, para que ela se apresente, e logo após Robson também, para poder a gente dar continuidade. Boa noite, Júlio, Ailton, a equipe técnica aqui, Júnior, né? Robson também, que está
acompanhando como convidado, a todos que estão assistindo. Boa noite, bom dia, como a Ailton disse, né? E boa tarde, né? Porque a gente não sabe o horário que o pessoal vai acompanhar. Meu nome é Tamires Diza, sou natural aqui de Alagoa Grande. Me formei em comunicação social com habilitação em jornalismo no ano de 2018, concluí o curso. E só que o contato com rádio, como a gente conversa assim em bastidores, e o contato com rádio começa de cedo por conta do meu pai, que participou também da história da rádio local aqui da cidade. Então, até mencionei a Robson quando a gente estava conversando no WhatsApp. Eu não participei enquanto adulta, né? Assim, na minha visão de criança, era bem diferente. Quem sabe mais para frente a gente entra em detalhes. Mas hoje, atualmente, estou participando e como locutora da rádio local, além de outros serviços no ramo da comunicação, mais precisamente como o tema é rádio comunitária, e como o Júlio falou, nas cidades pequenas essa importância, atualmente eu exerço a função de locutora na rádio local, apresentando o programa Prosa e Melodia de segunda a quinta-feira, das 8 às 10 da manhã. E quem quiser acompanhar, né, pode acompanhar através da rádio web, que tem o link que você pode ficar acompanhando, e também do Radiosnet, que é um aplicativo, a Piemonte está disponível. É isso. Robson. Bem, eu me apresento como Robson Filho porque, em dado momento, precisou que a gente colocasse, né, um nome para se apresentar na época que eu estava já despontando para trabalhar em outras emissoras regionais. Não tem filho no teu nome, não, né? Não. Eu vim saber agora. Eu também estou sabendo agora. Porque em dado momento eu tinha um rapaz chamado Robson Oliveira, lá de Cajazeiras, né, que entrava na rede também. E também tinha outro Robson Costa. Então, meu nome mesmo é Robson Oliveira Costa, mas eu utilizei filho para diferenciar na época. Então, eu sou formado em eletrônica, né, em nível técnico, e também em automação industrial. E, recentemente, eu tive a minha segunda formação em comunicação social, sendo que, dessa vez, em radialismo pela UFPB, e a minha primeira formatura em radialismo foi em nível técnico, que foi no antigo Cefet, né, que hoje é o Instituto Federal de Tecnologia. Então, desde o ano de 97, né, eu venho militando na comunicação, sempre fazendo algum tipo de trabalho nessa área. Muito bem. Vamos chamar a nossa vinheta aqui, né, cabeça? Arrocha o nó aí, que daqui a pouco, depois da vinheta, a gente volta. Acunha aí na vinheta. Estamos aqui da nossa vinheta e gostaria de fazer uma pergunta inicial, talvez seja a dúvida de muita gente, né? Mas, assim, como surge uma rádio comunitária, né? O que é que precisa, quais são as documentações ou coisa do tipo para que possa surgir uma rádio comunitária? Então, se quem dos dois puder me responder. Eu acho que eu poderia passar a palavra para ele passar as informações da época dele, que eu acho que para o contexto histórico é muito interessante para o que a gente vivencia hoje. Aí eu tenho até aqui algumas informações atualizadas, eu passo para Robson, que vivenciou a experiência, e posteriormente eu posso trazer detalhes para explicar melhor. Pode ficar à vontade. A rádio comunitária ela surge em dados momentos na história, né, que a gente não vai detalhar aqui, mas no decorrer da conversa a gente pode até trazer. Né? Ela vem, ao longo da história, né, partindo de movimentos sociais na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil mais especificamente na década de 70, mas, trazendo para mais recentemente, a gente tem como referência a Rádio Favela, que é hoje uma rádio educativa lá em Minas Gerais, e trazendo mais para cá as pioneiras do estado da Paraíba, que seriam a Rádio Piemonte e Alagoa Grande, seria a rádio Areia FM de Areia, a Araçá FM, que é do município de Mari, e também outros movimentos na capital, exemplo da Zona Sul FM. Né? Então, nesse momento, havia uma luta muito grande, já que a primeira lei de regulamentação de rádio comunitária, ela partiu de 1998. Então, surgiram também outros decretos, né, regulamentando como seria o funcionamento. Enfim, mas, prioritariamente, a rádio comunitária ela parte da comunidade. Né? Ela é uma associação, como qualquer outra associação, e ela tem um diferencial que ela
regida com o aval do Conselho Comunitário. Então, além da associação, há o Conselho Comunitário, né, que faz parte dessa associação, que é quem aprova a programação, é quem diz as diretrizes e também cobra para que seja preservado o cumprimento da lei com relação à radiodifusão comunitária. Então, o governo, em dado momento, mais especificamente para a legalização das rádios, principalmente a partir do ano de 2001, 2002, foi quando os processos começaram a correr. Então, essa associação formada, né, com toda a sua documentação em dia, então, ela primeiramente, ela vai entrar em contato com o Ministério das Comunicações, dizendo que tem a intenção de operar a radiodifusão comunitária. Né? No caso, naquela época, não tinha nenhuma emissora, então, as entidades se habilitaram, né, para passar por uma concorrência. Então, depois dessa concorrência, então, são avaliados todos os documentos, são avaliados também documentos de apoio da população, de outras associações, para que ela possa, enfim, ir para a parte técnica, que é a parte que tem toda a habilitação técnica, para que a rádio receba a sua autorização, para que possa, assim, funcionar. Né? Teve muito moído antes disso, teve uma luta muito grande, né? A gente teve muita intervenção, inclusive da Anatel e da Polícia Federal na época, e realmente é uma luta que não foi só nossa, mas também de muitos companheiros Brasil afora. Em relação ao Conselho, Robson, ele é formado por quais entidades, no caso? Assim, não especificamente quem são as pessoas, mas um diretor, como é que é formado esse Conselho? São 5 representantes de entidades locais, né? Podem ser associações, sindicatos, tem que ser entidades da sociedade sem fins lucrativos, preferencialmente, para que possam compor no caso de Alagoa Grande, né, pelo tamanho do município, são 5 entidades. Entendi. Pegando o gancho aqui do que Robson mencionou, eu acho muito bacana essa história, que é muito parecida, não só na daqui, mas quando a gente vai conhecendo as histórias de outras rádios comunitárias para que elas existam atualmente, todas passaram por um processo muito difícil para conseguir a legalização, porque, com toda certeza, funcionaram na pirataria por bastante tempo, sim, assim como a que nós temos aqui hoje. E, nesse período, é um período para todas de muita luta. Então, nenhuma rádio comunitária, eu acredito que nenhuma, existe assim pela cabeça de uma pessoa só. Tem que existir um coletivo, senão ela não resiste de forma alguma. E esse processo foi difícil, eu acho até que queria parabenizar vocês por ter trazido esse tema, porque pouco é falado realmente e discutido na situação atual que a gente está. Até quando a gente chega na universidade, abre-se a discussão de pessoas que acreditam que o rádio ele vai se acabar, ou que o rádio perdeu muito para outras potências atualizadas, e outras pessoas que são contra, que eu estou inserida nesse grupo assim, completamente contra, porque eu acredito que outros, por exemplo, a internet hoje é uma aliada do rádio. Inclusive foi até o tema do meu TCC, né? Essa defesa do rádio. Olha aí. Do rádio através de ondas de rádio, porque eu acho assim que na minha cabeça não existe uma diferença entre rádio, televisão, quer dizer, existe a diferença assim, é o formato, né? Sim. Porque a gente fala de rádio porque vem de radiotransmissão, de radiofrequência, mas exatamente, eu acho que a rádio vai terminar ela deixando de vir pelo ar e passando a vir por aqui, que hoje o que se chama de rádio web. Vai ter os estúdios do mesmo jeito, porque, por exemplo, a AM já saiu do ar, né? Sabe que a AM migrou para a FM. Né? Na verdade, saiu do ar. A gente não pode nem dizer que migrou, porque eram uns formatos diferentes, né? FM, a gente tem um alcance, por exemplo, mas hoje, por exemplo, apesar de na legislação a rádio comunitária ter que se limitar à comunidade, tem gente escutando a rádio comunitária no Rio de Janeiro, a da nossa cidade. Escuta, sim, né? Por transmissão via web, com então, certeza. Eu acho assim, que talvez acabe a transmissão por transmissor FM, mas a rádio em si e o papel que ela faz de influenciar e de ter o formato dela, isso para mim não vai acabar nunca. Eu já creio que talvez possa ser até que acabe. Agora, como nós estamos inseridos nesse mundo tecnológico, na questão da internet, então, assim, imagina quantas localidades aqui em Alagoa Grande a gente não consegue atender. Né? Exatamente. Então, assim, tem pessoas em localidades bem complicadas que não têm
nenhum tipo de conectividade. Então, com isso, a única solução que vai ter vai ser via rádio mesmo. A zona do rural, então, ainda é mais... Exatamente. Então, e assim, nós temos uma audiência gigantesca com a zona rural. Na zona rural. Zona e rural. temos várias localidades que nem sinal de celular chega, né? Apesar de todos os esforços das operadoras, mas nem sinal de celular chega. Então, eu creio que pode até ser que morra, né? Mas talvez seja num futuro bem distante nessa questão. É porque, historicamente falando, né, sempre decretaram o fim do rádio, né, desde do início da televisão. Né? Mas o que foi que aconteceu? Trouxeram os profissionais do rádio para trabalhar na televisão, como até hoje se faz. Né? Então, o que facilitou hoje a chegada da internet é que, justamente, não precisamos de transmissores tão potentes. Para você ter ideia, se você ligar uma Campina Grande FM, por exemplo, em potência máxima, 30 kW no transmissor, vai dar 150 na antena, vai dar um consumo de quase R$30 mil de energia. Ele é da técnica, viu? Então, vai longe, é um sinal que vai longe. Então, hoje em dia, não tem mais condição financeira de você estar operando transmissores de grandes potências, né, como essas FMs comerciais, né, já estão reduzindo bastante, justamente porque da possibilidade de chegar o sinal pela internet para o mundo todo. Né? Qual é a potência regularizada para uma rádio comunitária de transmissão? É o contorno protegido dela, que a gente chama tecnicamente... Como é o nome? Contorno? Contorno protegido. Contorno né? protegido. É mais bonito, viu? Que não pode interferir nela, é 1 quilômetro. Né? Então, o transmissor menor fabricado no país, ele opera de 6 a 25 watts. Então, se convencionou a operar com 25 watts. Então, cobre tranquilamente a maioria do município de Alagoa Grande, com tranquilidade. Aí já botaram um de 100 aqui, né? Já. Então foi a visita, né, do japonesinho da Federal? Em dado momento, a gente tinha que fazer com que a nossa voz fosse ouvida também em outras localidades, para que a gente pudesse, né, compactar mais a luta e fazer com que a gente também fosse ouvido em outras localidades, para a gente poder fortalecer esse movimento de rádio comunitária, né? Como eu já citei, em 98 que teve, né, a primeira lei que dava direito aos municípios terem suas rádios comunitárias. 1998? Então, para você ter ideia, quando a rádio aqui foi finalmente legalizada na sua última fase, já era o ano de 2004. 2004. É mesmo, rapaz, 98, anos. Foram muitos anos na pirataria. 6 anos. Tanto que a Rádio Piemonte, ela nasceu da rádio comunitária, que era o que muita gente confunde, principalmente capital, né? Rádio comunitária com rádio poste, né? Então, a rádio comunitária poste, lembra? Sim, eu conversei com o Jaelson, né? Jaelson disse que tinha botado nos postes umas caixas de som. Exatamente. Começou assim, não foi? Eram mais de 50 caixas acústicas. Nos postes. Pela cidade de Alagoa Grande, né? Já tinha também a difusora comercial. Essa história de rádio em Alagoa Grande vem desde aquele tempo da difusora comercial. João Cego. Tem muitas histórias também. Naquele tempo já colocaram um transmissorzinho pequeno, mas foi só para testar, né? Para ter aquele prazer de transmitir no rádio. E engraçado é que o povo é apaixonado. O povo que gosta de rádio, assim, tantos ouvintes como o pessoal que participava assim, para montar, eram muito apaixonados por rádio. Porque, me diga, você está na sua casa... Aí eu falo o que eu via em casa, né? Você está na sua casa, de repente uma pessoa liga para vocês assim, corre que a Anatel está chegando aqui. Peso. Aí muitas vezes meu pai saía a qualquer horário desesperado, chegou com arranhão nas costas, levando choque. Acho que Robson também levou um choque, né, Robson? Não, e tem uma peculiaridade. Em todas as vezes que a gente teve intervenção ou da Anatel ou da Polícia Federal, eu estava na emissora. E foi. Me diga uma coisa, eu já escutei uma história aqui, a gente está falando de rádio comunitária, tem que falar dos perrengues também. Sim, né? com certeza. Eu tenho uma história aqui que já subiram até com o transmissor na cabeça, pro morro ali, para esconder o transmissor. Existe isso, né? Já. Tem muita história, viu? Tem. No tempo da pirataria. Hoje é engraçado, né? No tempo da pirataria, chegou a ter 4 emissoras de rádio comunitária em Alagoa Grande. A dizer, a Piemonte, né, que está no ar hoje, mas naquele tempo a razão social era a Associação dos Artistas, né, o qual Jairus Barbosa era presidente. Piemonte. Alagoa Grande FM, né, foi quando as pessoas que eram ligadas a outro grupo político no município também colocaram no fazer ar. outra, né? Para ver Exatamente. o que é que colava, né? Só podia ter uma, na verdade, né? Legal só podia ter uma, né? Aí teve outra, né, que foi a Progresso, que foi de dissidentes da época, né, também da Rádio Piemonte, né, já são 3 emissoras de rádio, né, Piemonte, Alagoa Grande e Progresso, e uma quarta que foi a Sociedade, que também já foi de dissidente, que era
da Progresso, que já foi dissidente da Piemonte. Eu não sabia dessa não, essa Progresso. Não teve essa Progresso também, foi? Teve. E a quarta, que foi a sociedade que eu falei agora. Sim. Teve momento de haver 4 emissoras de rádio em Alagoa Grande. Todas piratas. Aí para você ver, né? Eu só sei de uma, que é a Piemonte. Mas aí que tá. É difícil, né? É difícil, porque esses perrengues, eles existiam. E é muito difícil você manter as pessoas que participem, manter a parte técnica também. Quantas vezes Robson, nessa parte técnica, ele fazia as coisas a qualquer horário, os integrantes, por amor, porque gostavam mesmo, porque, para falar a verdade, vocês tinham lucro financeiro com isso? Não tinham muito prejuízo, na verdade, muito prejuízo. Então, essa insistência que, repito, não aconteceu só aqui em Alagoa Grande, a maioria das rádios comunitárias passaram por isso. Essa insistência eu acho muito bonito. Porque, é a questão da satisfação pessoal, sim, né? Sim, e é um meio de comunicação muito importante. Você falou sobre a questão de localidades da cidade, que vocês têm dificuldade ainda, é um processo ainda para chegar lá, talvez no futuro consiga, e eu falei que a nossa audiência é muito forte na zona rural, porque ela é muito forte. Então, tipo assim, eu faço um programa onde a abertura do meu programa tem um bloco informativo, um bloco de notícias, onde a internet é minha aliada. Sem internet, eu não realizo meu programa. De forma alguma. Eu estou aqui mais para catucar a parte técnica, que eu gosto, né? Eu já fiz transmissor de FM. Mas deixa eu fazer um adendo, aproveitar. Carroche. A gente falou nessas 4 que a gente teve, né? Ainda teve uma Lagoa Grande 2, mais na frente. Tá, né? Que foi que molesta. Mas a principal que a gente tem que destacar é justamente a Rádio Paó dos anos 90. Né? Encabeçada na época do Israel Guedes, também Brás Gay. Também grande parte do pessoal que esteve na Piemonte estiveram nessas rádios e estão, inclusive, até hoje. Então, esse pessoal foi pioneiro, né? Então, a gente tinha notícia em João Pessoa. Colocaram uma rádio em Lagoa Grande, foi legalizada? Não, mas tá lá no ar, a Rádio Paó. Tá lá, tá em pé. Tem música e tudo, inclusive foi composta e cantada pelo nosso inesquecível primo, né? Abraçar ele onde quer que ele esteja recebendo. A rádio tem música. Vocês acreditam que toca a música dele até hoje no apoio? Só trocou de Paó FM para Piemonte FM. Começa a tocar a música dele quando dá um intervalo assim de um. Às vezes no meu programa acontece, quando eu encerro o programa, aí vai entrar o apoio, aí começa a música de primo. Que é super antiga. Que era Rádio Paó FM, primeira em seu coração, Rádio Paó FM. A nova da região, foi anos 90. Caramba! Aí depois, em seguida, Sátiro pediu para que ele mudasse, né? No lugar de Paó, colocasse Piemonte FM, é uma música que se usa, inclusive, até hoje. Outra curiosidade, né? O primeiro transmissor utilizado na Piemonte FM, né, que era a rádio comunitária de poste que ligou o seu sinal para transmitir na Piemonte, foi um transmissor caseiro que era da Rádio Paó. E foi? Exatamente, era um transmissor caseiro, sim, montado em casa mesmo. Transmissor caseiro de 10 watts, mas alcançava bem todo o município. Foi tu que montou? Não, esse foi herdado, foi trazido por integrantes do Paó, disse, tá aqui, pessoal, bota essa bexiga no ar. Essa bexiga no ar. Bota no ar e espera federar. Porque, como eu disse, nos idos dos anos 70, foi quando chegou no Brasil, mas já havia um movimento na Europa. Rádios livres. Exatamente. Livres. O que é que acontecia? Como era um momento de muita efervescência, né? Tinha aquele início da Guerra Fria, aquela coisa toda, então os navios posicionavam, né, na costa ali da Europa, principalmente ali da Inglaterra, da França, e começavam a transmitir dali. Aí foi daí que surgiu o nome Rádio Pirata. Entendi. Devido à pirataria dos piratas do mar, né? Exatamente. Olha só. Aí o pessoal começava a ouvir, isso é uma rádio pirata, e o sinal vinha lá dos navios. Vinha lá dos navios. Exatamente. Entendi. Mas me diga uma coisa. A gente sabe que rádio comunitária é para ser sem fim lucrativo, né? Aí como é que fazia, hein? Cada um dava um pedacinho, um arrumava e... Funcionava por apoio. Até hoje existe apoio, porque isso é uma discussão que muita gente questiona ainda. Se é sem fins lucrativos, por que é que você menciona, por exemplo, o nome de um estabelecimento aqui da cidade? A gente chama de apoio. Porque apoio cultural, né? Apoio cultural. Porque se a gente for chamar, se a gente tivesse uma rádio, de fato, que a gente tivesse patrocínios, com certeza... Não, seriam valores maiores, então é apoio. Inclusive, tem uma situação que eu achava muito interessante, que foi uma época que teve a transmissão do programa do padre, acho que é o padre Reginaldo Manzotti, que é um programa que várias rádios
Transmite. Transmite, né? Eu já escutei, E aí, quando começou a rádio a transmitir o programa dele, tinha uma audiência gigantesca. E chegou um tempo que foi tirado, porque o horário ia ser ocupado por outra pessoa. Também não me lembro qual era a pessoa. E os ouvintes começaram a contestar, porque eles ouviam. Então, assim, era só transmitido. Pegava na web e transmitia para lá. Sei. Sabe o que os ouvintes fizeram? Não, a gente vai comprar, a gente vai ajudar para continuar transmitindo o programa do padre. E no meu programa, que é de 8 às 10, que antecedia a transmissão do programa do padre, muitas vezes chegavam ouvinte e outros assim, para o programa do padre. Para manter o programa do padre. Manter o programa do padre. Tá aqui, para manter o programa do padre. Então, eu vi muito isso acontecer, como também já vi uma outra situação. É aí onde movimenta a comunidade, assim, a cidade, as pessoas participam muito da rádio ainda. Por isso que eu considero um meio de comunicação mágico e rápido. O mais rápido que existe é a rádio. Se você perder um documento e eu falar agora, já aconteceu com 5 minutos, a pessoa chegar me entregando o documento. De forma rápida mesmo. Sim, porque o comércio escuta ali em tempo real. A gente tira também pelas campanhas, né? Que é Sim, feita, que é muito forte, né, pelas também. campanhas sociais, Isso. que é coisa de minutos, a pessoa bota lá no rádio, eu estou precisando aqui de uma cama para uma pessoa que é carente. 5 minutos alguém, Sim. eu estou doando a cama, manda As buscar em pessoas tal lugar. ajudando, exato. Então, assim, essa parte é bem interessante. Só fazer uma pergunta, creio que Robson, quando você falou na questão da audiência, tem alguma forma de medir a audiência na rádio? Porque na televisão a gente sabe que tem aquela questão dos pontos, etc. E tal. Tem, Robson, essa possibilidade de você saber? Porque, por exemplo, aqui, quando é a internet, a gente sabe quantas pessoas estão usando. Na web, a pessoa que está com o servidor, ele sabe, tem tantas pessoas aqui acessando ou vendo um vídeo. Né? E no rádio, tem a possibilidade de você mensurar isso? Ou é só por questão de quantitativa mesmo? Não, no caso do rádio em si, a gente só tem feedback, até porque a gente não tem condição de digamos, contratar uma equipe para fazer, né, a pesquisa em loco, né, de acordo com todos os métodos. Né. Tem como a gente medir pela internet, né, mas a gente tem uma certa limitação devido aos planos. Né, você tem planos de 100 ouvintes, 200 ouvintes, mas assim, pelo feedback, como o Tamires disse, ela sente a audiência na zona rural, por quê? Digamos, em dado momento ela faz um programa, 20 pessoas ligaram, né? Aí ela vai notar que daquelas 20, 10, 15 já são pessoas diferentes que já estão ouvindo de outras localidades, né? Porque muita gente não participa no mesmo dia. Então a gente vai fazendo essa média e sabe que ela tem uma audiência grande, mas não sabe assim dimensionar, porque a gente não tem, né, como fazer pelo método. Entendi. No caso, assim, por conta da tecnologia, né? Não ser algo mais, vamos dizer assim, mais arcaico, né? Não tem como você mensurar isso de forma automática. Exatamente, né? porque assim, a transmissão FM ela é só mão, né? Como a TV digital. A gente está chegando aí com a TV digital 3.0, né? Que ela vai ter a possibilidade de fazer download, mas se você não tiver um sinal de internet para voltar esse sinal, você não vai poder interagir. Né? Isso que o Júlio perguntou, inclusive, abre uma outra dúvida para os meios de comunicação comum mesmo, como a TV comum, né? Que o pessoal fala, não, programa de fulano na TV tal teve tantos pontos de audiência. Não, mas não é igual a rádio FM, não é igual, né? Como é que eles medem isso? Bota um aparelhinho na casa do cara lá, né? Como é que sabe que tem tantos pontos de audiência? No caso das capitais, sim. É isso, né? Além de ter a equipe que faz a pesquisa em campo, né, digamos, você tem as margens de acerto da pesquisa, que são, Tamires sabe, 93%, 95%, 97%. Quanto maior a amostra, mais você tem, né, a probabilidade de acertar nessa porcentagem. Mas com relação às capitais, quando falam, né, a audiência tanto em São Paulo, porque São Paulo é a base, né? São Paulo é a base, tantos domicílios para tantos pontos, e realmente eles têm uns aparelhos lá que toda vez que você muda de canal, aquele aparelho vai registrar na rede ou no cartão quanto tempo você ficou naquele canal, que hora você mudou daquele canal, que hora você voltou, que hora você zapeou, enfim. Eu queria muito saber, a audiência assim, precisa. A gente tem esse termômetro no rádio, mas eu tenho essa curiosidade de saber. A gente fica do outro lado doido para saber, né? Se eu pudesse, eu investiria só para saber. Mas eu não posso, no caso, né? uma pesquisa dessa aí para, digamos, uma pesquisa de 93% de acerto, pelo menos R$5.000, né? Somente, né? Fica inviável. Seria melhor pegar esse dinheiro e investir no já que a está na rádio precisa. dificuldade para pagar as contas. Nesse caso, você vai ter que arrumar uns programas de uns padres bem caprichados para poder vir uns apoios bem bacana, né? E aproveitar aqui,
fazer justiça não só aos ouvintes, que ao longo de todos esses quase 26 anos, só da Piemonte, sem contar as outras emissoras que existiram, exemplo de Paó, das difusoras, em todo esse tempo, não só o povo tem ajudado de todas as formas possíveis, mas também todo o comércio. Sim. Quando a Lagoa Grande foi contemplada com a legalização da Rádio Piemonte, quando a gente recebeu a notícia, a gente estava lá no Morro do Cruzeiro, lá em cima, operando com o transmissor lá, era num pedaço de cano de antena. E foi. Né? A gente não tinha torre. Então, eu não vou citar todos aqui, porque eu não quero cometer injustiça, mas os principais comerciantes aqui de Alagoa Grande ajudaram, fizeram uma cota para comprar a torre, para comprar a mesa de transmissão, alguns equipamentos que a gente não tinha, inclusive estão sendo usados até hoje. Tem gente que até hoje apoia a emissora. Desde essa época que Robson está citando, até hoje apoiam a emissora. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu me lembrei de um negócio aqui agora. Existia um negócio que tinha que estar gravando os programas tudinho para poder... Ainda existe, né? Ainda existe. Aí é gravado lá, os programas tudinho são gravados? São gravados. Inclusive, tem gente que solicita, às vezes, porque pode acontecer de precisar uma solicitação, aí solicita o programa da data tal, para poder extrair. No caso de uma emissora comercial, são 90 dias que tem que ficar. No caso da comunitária, tem que guardar os 30 últimos dias. Né? Os 30 últimos dias. Então, quando você começa a gravar hoje, você está pagando o 31º dia. Entendi. Interessante. Porque teve muito problema, né? Porque, assim, nós acertamos muito, mas também erramos muito, todos nós. Não tem como tirar a política, mas ainda assim, direto, né? Mas ainda assim, todas as pessoas utilizaram de uma forma ou de outra o espaço da rádio comunitária, né? Todos tiveram espaço, só não participou mesmo quem não quis, porque foi dado espaço a todos para participar, todo tipo de debate, entrevista. Né? A gente levou muita gente, teve muitos momentos de descontração, muitos momentos de tristeza também. A exemplo, quando teve o estouro da barragem Camará, né? Sim. A rádio foi a primeira a avisar, então aquilo ali tirou muita gente de casa. Né? Na época também, utilizamos também o carro de som na época da prefeitura, que fez também a sua parte. Né? Tantas e tantas campanhas que a gente fala, né? A gente vê muito na rede social hoje, mas se a gente for ver ao longo de 26 anos quantas campanhas a Rádio Piemonte já fez. As maiores campanhas de Alagoa Grande foram realizadas pela rádio. Inclusive, a campanha de Cauê, eu acredito que vocês lembrem dessa campanha de Cauê, foi iniciada na rádio. Eu participei dessa campanha, assim, andando na rua, a gente fazia a contagem dos depósitos na rádio, se juntou um grupo muito grande em Alagoa Grande, porque todo mundo teve vontade de ajudar. Então, assim, esse grupo ia lá para o prédio da emissora, todos os programas divulgavam, era um combinado mesmo para levantar o mais rápido possível o valor estipulado, que era alto. E a gente separou os grupos por comunidades. Então, por exemplo, o Visão Bela Vista, que é onde eu moro, que é um conjunto, eu ocupei ali aquele conjunto, andei aquele conjunto todinho, distribuindo os envelopes, depois passei recolhendo. Esclareça para o nosso público qual era o problema do Cauê. Cauê tem a AME, né? E, na época, ele precisava de um aparelho que, salvo engano, o valor era 30 mil. AME é um problema respiratório? Né? Também, né? Mas, assim, não tem, até aqui não tem cura, né? Tem como você evitar que ele avance mais rápido para que a criança tenha qualidade de vida, a pessoa viva com qualidade de vida melhor. E ele precisava desse aparelho justamente para a respiração, que era muito caro. E precisava com urgência. Tu lembra o valor, mais ou menos? Eu me lembro que a campanha foi estipulada, em média, uns 30 mil reais para levantar. Porque tinha um aparelho, mas os pais estavam tendo um custo também para viajar, medicamento. Então, era um valor alto. E a gente vive numa cidade interior, onde nem todo mundo tem condições. Hoje é um valor alto ainda, né? É um valor alto. Ou seja, isso foi há quase 10 anos atrás, né, mais ou menos. E aí, eu passei de casa em casa ali no meu conjunto recolhendo envelopes. Então, todos os dias, o grupão ia para lá, para a rádio, contar quanto deu cada comunidade. Um exemplo, Visão Bela Vista foi X. Guardava no envelope do Visão Bela Vista. E cada um ali fiscalizando o outro. Dene participou junto também, porque Dene, ela, ali na comunidade dela, já no conjunto dela, ela fez reunião lá e ela se juntou para ir lá para a rádio também, sempre para fazer a contagem, representando a comunidade dela. E foi uma movimentação tão bonita do pessoal da cidade de Alagoa Grande, mas começou ali, quando os pais procuraram a emissora. E a emissora
começou a contar a história dele e foi para a televisão depois. Muitas situações, né, Robson, de pautas que iniciam no rádio, depois vai para a televisão e a televisão abraça e é uma agregada, porque está divulgando uma situação que precisa de apoio e de ajuda. Mas foi uma campanha muito grande e que conseguiu levantar o valor. Não sei, assim, não estou atualizada de como ele está hoje. Ele atualmente mora em Campina Grande. Em Campina Grande. Foi as últimas informações que eu tive, que ele mora em Campina Grande. Isso. A mãe dele, recentemente, precisou também de recursos para outra, não sei se era fisioterapia, outra coisa que ele estava precisando. Eu até fiz doação via Pix, mas na época o principal era o aparelho, porque o aparelho era muito caro. Eles não iam ter condições de comprar. Foi uma campanha muito bonita. E teve outra que eu não fazia parte ainda como locutora, eu era também criança, que foi a campanha de Márcia. Márcia já faleceu, mas na época a campanha foi muito forte para ela e teve show, tudo organizado pela rádio. Então, não de forma alguma a gente pode tirar esse mérito. A população ela escuta muito. Aí a gente fala de política, é impossível todos os lados não ouvirem. É impossível não ouvir. Você fala o X aqui, todo Vira mundo está ouvindo. Frente, né? Todo mundo está Y. ouvindo. Como se fulano ou Beltrano vai saber que o nome foi mencionado se alguém não estiver ouvindo e não for contar? Sim. Então, no fundo, todo mundo se concentra para ouvir. E você não tem nem como evitar isso também, porque a pessoa que está do outro lado, que é o ouvinte, que liga para a rádio, né? Quando pega esse período de eleição e de campanha política, é muita emoção do lado de lá. O cabo liga para a rádio e dá logo um berro. É fulano! Meu candidato é fulano! Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, é aceitar. Né? E até teve a possibilidade, depois da legalização, de ter o guia eleitoral local, né? Que nunca tinha tido antes, né? Então, de 2004 para cá. Então, todos esses anos teve o guia eleitoral não só para prefeito, mas também para governador, presidente, deputados, enfim. Mas isso dentro da rádio comunitária? Exatamente. Sim. Porque a gente só pôde fazer a inserção do guia eleitoral a partir do momento da legalização, né, que foi de 2004 para cá. Sim, então, antes não tinha. No contexto da rádio comunitária, comporta essa questão de dar um apoio às eleições também. Sim, funciona normalmente, igual qualquer né? outra emissora. Só não pode ser partidária, né? No caso, o espaço tem que estar aberto para qualquer um que... Tem que estar aberto. Mas a pergunta que fica o espaço fica aberto para quem queira, ou se, por exemplo, vamos imaginar que tenha 3 candidatos a prefeito, né? A gente está na época da eleição, tem 3 candidatos a prefeito, e aí prefeito A quer divulgar o seu guia eleitoral, e os outros 2 não têm interesse. A rádio pode divulgar só de um? Pode. Inclusive, na última eleição, o aviso vai para as 3 opções, né? Sim. O aviso vai por igual. Tem um prazo, inclusive, de horário para entrega. Então, assim, um fiscaliza o outro. Da mesma forma que na campanha você tem que um fiscaliza, em questão política, um fiscaliza o outro. Um lado vai fiscalizar o outro. Mas o direito tem que ser por igual para as opções. Porque se orienta, né? Digamos, se você não vai conseguir mandar o seu guia eleitoral, digamos, vai ficar em sessão lá, horário reservado a partir do tal. Né? Se você manda o seu guia, vai passar lá o seu guia de vereador, de prefeito, cada um com seu espaço de tempo. Mas se acontecer, digamos, se você não conseguiu concluir o guia eleitoral, de passar no dia posterior, então na semana posterior, você pode simplesmente oficiar a rádio e dizer solicitamos à diretoria da Rádio Piemonte que reinsira o programa exibido tal dia, nos dias tal, tal e tal. Pronto, sem problema nenhum. Interessante. E com relação, eu entendi um pouco a pergunta dele também, com relação à participação dos candidatos, sempre a rádio ela faz convite para entrevista, não só dos candidatos, por exemplo, na eleição municipal, dos candidatos a prefeito, como também dos candidatos a vereadores. A maioria dos vereadores vão, uma pequena parte não vai. Né? Da mesma forma também, alguns candidatos têm tradição, sim, de participar da emissora. Outros, infelizmente, não têm, mas o espaço é sempre garantido. Sim. Justamente. Por isso que eu fiz a pergunta, porque, assim, como a gente é de cidade do interior e sabe muito bem como as coisas funcionam, né? Então, assim, no tempo de campanha mesmo, fica todo mundo polarizado, né? Lado A e lado B, e aí surge aquela questão que muita gente, a rádio está apoiando fulano e tal. Mas, assim, creio eu que não é a rádio que está apoiando alguém, né? Até porque não pode, juridicamente, não é permitido a rádio apoiar alguém. Mas
tem determinado locutor de algum programa que tem uma simpatia por um determinado candidato. E aí a pessoa do outro lado, que também é o candidato oposto, eu não vou... A gente teve caso recente. Eu não vou passar a minha programação na rádio porque a rádio não me apoia. Sim, existe muito isso. Sempre vai existir, eu acredito. É uma ignorância até, né? Infelizmente, porque as pessoas, o público, na verdade, é quem está ouvindo. Eu perguntei justamente nessa questão, porque, por exemplo, eu quero que meu guia eleitoral passe, certo? Mas o meu concorrente, o outro candidato, ele não quer. A pergunta é justamente essa. Ele pode me prejudicar por fato dele não querer, né? Então, assim, a rádio tem essa possibilidade de fazer a transmissão de um, mas ela vai estar com um espaço aberto para os dois. Sim. Mas se o outro não quiser, é um direito dele. Sim, né? é um E direito assim, dele. é muito egoísmo da parte, e, no meu ver, até burrice, porque se a rádio consegue chegar nos ouvidos de quem vota em A e nos ouvidos de quem vota em B, né? A partir do momento que eu deixo de anunciar ali, eu estou deixando de anunciar para os meus e para uns possíveis eleitores que poderia ser também. E às vezes as pessoas até confundem isso, porque possam ter essa visão dessa forma, de achar que, na verdade, a emissora que não quer, não pode. O espaço que vai ser dado para um tem que ser dado para o outro. Apenas se você, se citou de exemplo, se eu sou candidato e eu não quero, está tudo bem. É uma decisão, mas as pessoas têm que entender que o espaço é por igual. Entendeu? É como num debate, né? Se você é um candidato a qualquer cargo, você está pronto para responder a qualquer pergunta, não é isso? Sim. Inclusive, na rádio local, teve gente que votou nas 3 opções que nós tivemos. Assim, diversificado, estou querendo dizer, né? Não existiu um coletivo que votou unânime, no... né? Falando do pessoal que participa da rádio. da equipe por inteira. Não existiu um coletivo fechado com uma pessoa. Cada um teve gente com voto diversificado. Os 3 candidatos tiveram voto de pessoas que passam ou estão ali com toda certeza e de forma assumida, sem problema nenhum. E tem também alguns ouvintes, Tamires, Ailton, de Júlio, que teimam em não aceitar a coerência da sua participação. Porque a gente sabe que, digamos, em período eleitoral não pode pedir voto. Sim. Mas isso não implica dizer que ele não possa participar, dizer de uma ação que ele achou que foi importante, né, tanto no governo atual ou então em outro governo que passou por Alagoa Grande. Mas, muitas vezes, quando chega num momento que o ouvinte, por exemplo, pede o voto, então a emissora tem que cortar. Isso. Então, as pessoas, às vezes, não entendem que, a partir daquele momento, a emissora passa a responder judicialmente, solidariamente com a ação daquele ouvinte, apesar de tanto esclarecimento que faz. Mas, de toda forma, o espaço é garantido, inclusive, aos Aí que ouvintes. serve a gravaçãozinha, né? É. A gravaçãozinha. Exatamente. Já deu zebra aqui com desse negócio, já? Aqui em Alagoa Grande? Sim. De ouvinte ser cortado? Não, de pedir a gravação, porque deu um negócio desse, o caba achou que o caba pediu voto Que favoreceu a outra. favoreceu. Já. Muitas vezes. Já aconteceu, sim. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Em relação à programação da rádio, né? Como funciona a questão da organização da grade da programação? Né? Por exemplo, digamos que eu queira ter um programa na rádio, né? Isso é uma pergunta de um dos nossos internautas aqui, viu? Eu estava olhando aqui agora. Nem li, mas que bom, pronto. né? Então, assim, por exemplo, porque assim, hoje a gente sabe que tem uma grade já, eu creio que fechada, né? Mas aí como é que funciona, por exemplo, se uma outra pessoa quiser entrar, alguém tem que sair, ou por exemplo, tem um período que aquela pessoa pode ficar vinculada com aquele programa naquele determinado horário, ou isso aí é totalmente aberto? Por exemplo, o seu programa, por exemplo, que é de segunda a Sim. quinta, no determinado horário. Então, digamos que eu tivesse interesse numa quarta-feira, no mesmo horário que o seu. Como é que funciona a dinâmica dentro da emissora nessa questão? Olha, a rádio ela tem um grupo, assim, membros que participam da rádio que fazem parte da grade oficial da emissora. No caso, o meu programa ele faz parte da grade oficial, que seria isso. Os apoiadores do meu programa ajudam a emissora. Certo. Eu não poderia simplesmente uma pessoa querer o meu horário naquele dia que eu faço o programa e eu ceder por determinado tempo, porque existe um compromisso. É como a televisão, você tem um compromisso com aquele público todos os dias. Então, desorganiza se fizer dessa forma. Mas existem muitos horários que são flexíveis da emissora. Então, de vez em quando surge horário, manhã, tarde, noite, porque tem gente que não faz um programa fazendo parte da grade da emissora. Às vezes é um programa temporário.
fazer um programa por 6 meses, por um ano. Tem um colega meu que, inclusive, estava com interesse em fazer um programa na parte de jornalismo político e esportivo, que ele gosta muito, com a equipe dele de lá. E ele estava estudando os horários vagos que tinha na emissora para que ele pudesse, mas não seria fixo da grade. Entendi. Ele iria fazer um programa que, por um determinado tempo, ele depois ia sair. Ele só queria uma temporada, sabe? Então, assim, esse pessoal que faz parte da grade, a gente não pode simplesmente tirar, porque eles têm uma satisfação a dar a um público. Mas a emissora sempre vai ter horários livres, ela tem. Fazendo uma analogia com a TV, é como se você fosse os âncoras, né? Sim, exato. Que tem aquela, vamos imaginar, aquela obrigação, né, de ter aquele programa naquele determinado horário, e tem as outras demais possibilidades que, caso alguém queira, tem que se encaixar nessa condição. Exatamente. Entendi. Fica complicado modificar a grade daqueles personagens que já estão ali diariamente e que colaboram já com o funcionamento da emissora, porque existe um custo para a emissora funcionar. Sim, sim. A rádio hoje ela vive num prédio que é alugado, ela não tem prédio próprio. A maior dificuldade que a rádio enfrenta, sempre enfrentou e ainda enfrenta atualmente, é um prédio que é alugado, água, luz, internet, enfim, vários e vários custos que a emissora vai ter. Então, esses locutores que fazem parte dessa grade, eles colaboram através dos apoios dos seus programas para a manutenção da emissora. Senão, não teria como. Então, tu imagina se existisse essa modificação de forma constante, ela não conseguiria se manter. Ela não conseguiria se manter. Então, esse pessoal da grade oficial mesmo, assim, é basicamente a base da manutenção da emissora. Aí vamos chamar de equipe, né? Sim. Hoje são quantas pessoas no total, além de você? Eita, Você sabe? deixa eu ver assim. Ou pelo menos assim por alto, né? Por alto, deixa eu ver assim uma média. Eu estou fazendo aqui um levantamento na minha cabeça, né? Nós temos China logo cedo, eu acredito que o primeiro programa é o dele. Aí depois tem a transmissão do padre, que não conta. Vem o meu em seguida. Ronaldo, Tonho Cruz, acredito que ainda faça o programa de esporte. À tarde está a Luciana ali no momento. Eu acredito assim que seja em torno, contando com a equipe técnica, umas 15 pessoas. Contando com a técnica. Posso estar errada na informação. É uma base, mais ou menos. Eu tiro pelas reuniões, porque as reuniões, quando são realizadas com esse pessoal da grade da emissora. Entendi. Né? Aí, como é feita a cobrança em si? Por exemplo, abrir um horário, 1 hora, certo? Vamos imaginar, quarta-feira, de 3 às 4 da tarde. Abrir 1 hora durante a semana e eu consegui me encaixar para fazer meu programa lá. Como funciona a cobrança desse espaço de 1 hora que eu vou ter na rádio? Ou não é uma cobrança, não tem um valor fixo? Como é que funciona? Eu acredito, assim, porque essa parte quem assume não sou eu, mas pelo que eu repasso, porque às vezes as pessoas chegam me procurando e eu encaminho para a direção. Eu não fico com esse setor. Mas acredito que não haja uma cobrança estipulada, porque essa pessoa ela pode colaborar com a emissora de alguma forma. Entendi. Inclusive nesse formato que eu mencionei, através de apoios para aquela proposta de programa, aquela pessoa pode colaborar com a emissora. Tanto que o recibo que vai para a Receita Federal, ele vai escrito da seguinte forma: doação em apoio cultural. Apoio né? cultural, isso. Porque a lei fala, as rádios comunitárias elas podem deter patrocínio e fazer anúncio em forma de apoio cultural. Aí você pensa, anúncio. Imagina você pegar uma grade de uma programação e falar só o nome do estabelecimento. Quantos apoiadores você vai perder, né? Sim. Então, ainda é uma coisa que está muito engessada, né? Engessada, precisa do debate, né? Inclusive, o Congresso quer avançar nisso, mas está tendo outras prioridades no momento, como também o aumento da potência, mas também com a chegada da internet, eu acho que vai ser também um assunto vencido. Mas com relação à manutenção das emissoras, eu creio que, principalmente o governo federal, ele vai ter que entrar com algum subsídio para que a gente possa trabalhar da melhor forma, né? Porque em todas as partes do país, são voluntários, né? Todos que trabalham em rádio comunitária são voluntários, não detêm salários, né? Inclusive as associações, como eu já falei, são sem fins lucrativos, e eu creio que isso deva evoluir, né? Isso precisa evoluir nesse sentido. Tem uma pergunta de internauta aqui que tem a ver com o que você estava falando aí, a história da reunião, etc. Quem é o dono da rádio? A rádio não tem dono. A rádio tem uma equipe onde cada um tem uma função. Existe o diretor,
Existe um vice-diretor, existe uma pessoa que é responsável pela programação, existe uma pessoa que é responsável pelo setor de marketing. Então, ela não tem um dono. E diretor e vice-diretor foi eleito por quem? Pela a equipe que compõe a rádio comunitária. Porque, além da diretoria, também existem os filiados da associação. Isso. Porque o que acontece Então, muito... tem uma associação que a rádio está ligada a ela, é isso? É isso? No caso, a Lagoa Grande, ela tem a Associação de Radiodifusão Comunitária de Lagoa Grande, né? Então, ela é que detém a concessão da rádio, né? Porque Piemonte FM é o nome de fantasia da rádio comunitária, né? Entendi. Então, o que acontece muito em interior, né? Não é só com relação à associação de rádio, não. É com relação a sindicato, Sim. a clube, a time de futebol. O que acontece, né? Quando chega o tempo de se associar, né? Que para você... Que a gente sabe que quando a gente cria uma associação ou qualquer coisa, principalmente interior, as pessoas que estão criando vão ter que colocar subsídio próprio, né, para fazer sim. aquela entidade nascer, crescer e se desenvolver. O que acontece muitas vezes é que, no chamamento dessas pessoas, muitos não querem. Aí, quando vê que a entidade andou, aí quer participar, não, digamos, no funcionamento normal da entidade, mas na época de eleição. Quando você não cumpriu, né, mais os termos interesse estatutários. próprio do que a bem daquele fim, né? Porque qualquer pessoa ela pode ser associada à entidade. Sim. Então, cada sócio tem as suas obrigações, tem o seu tempo de associação para você poder desenvolver as suas atividades, para você poder se candidatar, fazer sua chapa. Enfim, infelizmente, em todos esses ramos que eu falei aqui, as pessoas não querem cumprir as obrigações. Eu vou te dizer uma coisa, ninguém quer ser diretor. Se tu me perguntar se eu quero ser, eu digo que não. Eu não quero. Eu não quero. Não no momento, não tenho interesse. Eu faço meu programa, eu ajudo na colaboração de divulgação nas redes sociais, mas eu não tenho intenção de ser diretora da emissora, não no momento. E se você perguntar a todos que estão compondo na atual situação, ninguém quer. Porque os problemas vão cair no colo da direção. Todos os problemas, as burocracias, que é muito difícil você está em dia, mandar documentação. O Ministério demora para responder, tem demorado muito para responder, inclusive. ECAD, é muito problema que uma rádio tem para poder ela se manter de pé. É uma empresa normal. Sim. Apesar de ser uma associação sem fins lucrativos, é uma empresa como qualquer outra. E me magoa muito quando eu vejo as pessoas menosprezarem a existência de uma rádio, seja qualquer rádio. Um exemplo que eu vou citar agora para vocês. O último debate eu organizei através de uma parceria com a PAN, a STL, que era a empresa que eu tinha, com a PAN TV. Nós realizamos o debate. Mas o anterior, da outra eleição, foi através da rádio, feito pela rádio. E foi chuva de críticas. Eu fiz toda a parte de produção. Por eu fazer parte da rádio, Foi o debate... De prefeito, que ocorreu na Câmara. Sim. Isso que foi na Câmara. Sei. Então, a parte de produção foi comigo. A rádio fez transmissão, essa parte técnica, que eu não sou muito afinada, mas a produção foi comigo. Documentação, organização, tudo comigo. E eu vi o comentário das pessoas na internet durante o funcionamento do debate. Primeiramente, as regras foram passadas para a gente pela CDL, que já tinham realizado o debate. Eu procurei a CDL, que me ajudou muito e me orientou muito no quesito organizar como funciona um debate político. Sou muito grata. Foram as mesmas regras. E quais os comentários que eu vi? Não, esse debate é organizado pela rádio, não presta, não. Vai favorecer candidato A, vai favorecer candidato A, candidato B e tal. E eu ouvindo, né? Então, teve uma pessoa que fez essa observação e disse isso. Não presta nada organizado por essa emissora. E aí eu perguntei, você está ouvindo o debate por onde? Que a pessoa, ela rogou o que a gente chama de praga, né? Sim, essa emissora não devia nem existir, não sei o quê. Eu perguntei, você está ouvindo o debate por onde? Sabe por quê? Porque a gente transmitiu, sim, via web, e tem o link, mas é aquilo que o Júlio falou, não chega em todo lugar. A gente tinha na Câmara, em frente à Câmara, em locais separados, o pessoal com o seu rádio ligado no seu carro e o montante de gente ali ouvindo. E antes da rádio organizar o debate, e os da CDL, você ouvia por onde?
E modéstia à parte, né, da equipe técnica da rádio, sempre os debates foram transmitidos com a maior qualidade possível, sem deixar de ver a ninguém. Não só na parte técnica, mas também na parte produtiva. Porque se fosse puxar para um lado, era só apertar um botão quando o candidato que a gente não Até quer que porque fale. o tempo não foi igual para todos, o baixava tempo foi igual pouquinho para o todos. volume. E outra coisa, é muito O cabo bem do lado feito. com o microfone. É muito bem Candidato feita as B tá regras. chiando. Eu acho muito bem feitas as regras, porque o integrante de cada coligação fiscaliza o seu oponente. Pronto. Eu, enquanto apresentadora e produtora do projeto, eu não tenho o direito de fiscalizar o candidato que está passando do tempo, porque quem vai fiscalizar ele é o oponente dele. E quem está com o cronômetro também não sou eu, não. Então, assim, é uma questão de você também pensar no outro. Quando você critica dessa forma, você não está pensando na pessoa que vai ouvir e que há anos atrás, como o Robson falou, quando a gente não tinha transmissão via web, de debates, de eventos do tipo, as pessoas acompanhavam pelo rádio. Desde a minha infância, o povo acompanhava pelo rádio. A zona rural acompanha o debate pelo rádio. Tanto é que no outro dia estão os comentários, né, na rua. Exatamente. E a internet hoje ela é uma grande aliada de tudo, né? Com certeza. Porque, como foi frisado logo no início, a rádio tem ouvintes no Brasil todo, né? E assim, a gente tem um histórico de alagoagrandenses que moram no Rio Isso. muito grande. Então, as pessoas ficam sabendo das notícias da cidade lá, né? Então, assim, é bem bacana esse quesito, porque quebrou todas as fronteiras, né? Diminuir os custos, principalmente. Diminuiu os custos e quebrou todas as fronteiras. Então, assim, não importa aonde você esteja. Se você tiver uma conexão de internet, você consegue acompanhar todo e qualquer programa. E nós temos uma audiência boa de pessoas daqui mesmo, como você falou, que moram em outros estados, acompanham a rádio, a programação. Porque, muito bom. repare, mesmo que você tenha internet, né, o rádio da cozinha vai estar ligado na emissora de rádio local. O taxista vai estar ouvindo, Sim. né? Vai estar ouvindo no seu carro. Né? Principalmente durante a movimentação, no dia você não pode estar acompanhando na tela, mas você está ali, acompanhando da sua casa, do seu carro. É uma audiência que não acaba, né? Como a televisão. Algumas pessoas criticam, né? Sem citar o nome da emissora. A emissora tal, nos anos 90, alcançava as 40 pontos no Ibope. Aí hoje não alcança 30. Aí muitas pessoas que comentam esse tipo de coisa, muitas vezes não procuram estudar ou então não são simplesmente da área, né? Mas não pensam. Anos 90, no município de São Paulo, nós tínhamos, digamos, 8 milhões de habitantes. Hoje temos o quê? Quase 25 milhões de habitantes. Então, quando tem mais pontuação? Né? Proporção aí em porcentagem. 40% em bem 8 justo, milhões. viu? Sim. Aí é matemática pura, né? Ou seja, né, não condiz com a realidade. Da mesma forma, a rádio, né? Como eu falei, estou repetindo aqui, decretaram o fim da rádio quando chegou a televisão. Decretaram o fim da rádio quando chegou a internet. O que é que o rádio está fazendo? É justamente aglomerando as tecnologias. Agregando, né? Aglomerando. Para que ela possa ir mais longe. Né? Porque o que a gente está fazendo aqui, na essência, é rádio. Sim. Na essência, é rádio. Agora a gente está tendo a possibilidade de conversar com os nossos amigos, né? Nos vendo. Exatamente, nos vendo, né? Que inclusive as rádios comerciais todas estão fazendo isso também, né? Todo uma mundo tendência. Tá transmitindo lá. É A rádio legal, vai ser porque audiovisual. o pessoal conhece, né? Quem está por trás do microfone, existe um mistério muito grande. Exatamente. Toda a história. Eu não sei se. Eu acho que Robson conhece, Gilson Souto Maior. Sim, Foi meu professor de rádio. Ele já é um senhor, né? Há uma voz maravilhosa. Ele foi locutor de radionovela. Esse cara fazendo um trecho de uma radionovela para a gente. Ele pediu para a gente fechar os olhos. Porque aquela pessoa que fazia radionovela, ela tinha que ter uma intensidade muito mais dobrada do que o ator que a gente vê na TV. Da mesma forma, o locutor. O locutor de rádio, ele não vai falar com a intensidade que um apresentador de TV, que um repórter que vai aparecer ali na TV. Ele tem que transmitir de uma forma diferente. Exatamente. É outro contexto. Deixa eu dar um exemplo. Né? Todos nós aqui, apesar de alguns terem menos idade do que nós aqui, nós dois, né? Você. Eu sou o mais novo daqui. Mas todos conhecem Zacarias, né? Sim. Zacarias ele é formado em contabilidade e foi radioator. Se vocês puderem dar uma olhadinha depois na internet, voz original do Zacarias, né? Inclusive tem Zacarias dos Trapalhões? Zacarias dos Trapalhões, né? Tanto que Didi, o Renato Aragão, fala, né, que era o único ator da trupe. O único ator. Dedé dizia que sentia certa desconfiança quando o Renato Aragão trouxe ele,
mas ele já vinha da escola do rádio, né? Ele é um rádio ator e tem vozeirão. Inclusive, algumas participações, inclusive nos Trapalhões, que tem um locutor lá que faz a locução de um personagem que entra, do Renato Aragão, que é a voz dele. E muitas pessoas não sabem, né? Uma voz forte, grave. Agradável, e justamente em cima do que Tamires diz, né? E também teve muita confusão no rádio ao longo de todas essas décadas, né? De pessoas que se apaixonavam tanto por homem quanto por mulher, né? Pela Tem bastante voz. história nesse sentido mesmo. E quando chegava não era bem, né? A fisionomia que a pessoa estava imaginando no rádio. Então, Eu acho que até hoje tem isso. o rádio, Tem gente então, que não conhece o locutor ainda. o rádio ele aguça muito a imaginação, né? Por isso que ele vem sobrevivendo ao longo do tempo. Contar uma situação engraçada aqui, que eu estudava no centro de treinamento, né? Então, assim, quando meu pai fazia o programa polêmico, eu não acompanhava, gente. Aí ele fazia um programa polêmico de meio-dia, eu chegava na escola de 1h para sofrer bullying. Era. Aí o que acontece? Aí uma vez teve uma reunião de pais e ele foi. Aí quando ele chegou lá, calado, dia seguinte tava o comentário: "Xê, aquele que é teu pai, é?" Eu pensei que ele tinha um bigodão, fosse bem grandão. Pela a forma que ele falava no rádio, as crianças estavam imaginando um outro estereótipo dele, né? Ele ficou calado, ele não tem bigode, ele é novo ainda. Eu disse, mas minha gente, criaram essa fantasia. Então, imagina antigamente, quando não tinha rede social, você não conhecia, a decepção era grande, viu, Robson? A mesma surpresa eu tive de um cara que assim, veio da rádio também, hoje também está no meio visual, né? Que é Moção. Né? Então, assim, eu imaginava uma pessoa extraordinária. Na primeira vez que eu vi Moção num vídeo, eu disse, o que bem é grandão. isso? Tu imaginava ele o bem que grandão. É isso? Como é que não tem condição? Não é a mesma pessoa. A gente imagina aqueles senhores do sítio, né? Com aqueles ternos de uma cor só, aquele chapéu. Bem diferenciada, não. O cara totalmente diferente. Esse cara não tem condição. Tá pra você ver como a voz engana. E, assim, é o mesmo da fotografia. Então, é o ramo que eu estou bastante inserido atualmente, e a mesma coisa que disseram com a chegada da TV, né? Os celulares estão evoluindo muito, fotografia vai morrer. E muito pelo contrário. Por quê? Você tem um celular, você tira uma foto, se você não colocar essa foto no papel, amanhã você já não tem mais. É verdade. Você não tem desejo, você não tem vontade. E eu digo sempre para os meus clientes, gente, a fotografia, a beleza dela não é numa tela. A beleza dela é na impressão, é numa folha, seja num quadro, uma coisa que vai ficar ali. Não importa o tempo que você veja, mas vai ser sempre a mesma coisa. No celular você tira uma foto, hoje é uma coisa, amanhã é outra, e assim vai. E assim... tem muito do olhar do fotógrafo, né? Tem muita faz questão muita do diferença. olhar. Então, assim, a rádio ela tem esse poder, né, de você, por exemplo, se apaixonar por alguém que você nunca viu só por ouvir a voz. E aí tem essa questão. Cara, né? de Ailton. Tem casos em Alagoa Grande de pessoas que eu conheço que se apaixonou realmente por um radialista da Piemonte, né? E aí marcou, inclusive, um encontro com essa pessoa. E quando chegou, que viu, né, desencantou. Então, assim, é o poder que o rádio tem, que a gente não consegue enxergar. É diferente do que a gente está vivendo aqui agora, que a gente está falando. Vão ter N pessoas que vão só nos ouvir, através do Spotify e outras plataformas que só são de áudio, né? Mas também muitas pessoas vão estar nos vendo. Então, já mata esse mistério, essa curiosidade que tem em relação ao estereótipo em si, né? Que eu acho bacana. É o imaginário das pessoas, isso é muito bonito. Você tem um exemplo também naquela minissérie Hilda Furacão, né, que tem aquele locutor da Rádio Inconfidência, né, que ele estava com vergonha de se apresentar ao ouvinte dele, que se apaixonou por ele, então ele mandou outro amigo dele, que era bem bonitão mesmo, aí colocou lá e deu a maior confusão também. Para esse negócio de voz é um negócio complicado danado. Mas me permitam fazer um adendo. A gente conversava nos bastidores, né? Que Chique, velho, bastidores. Mas tem. A gente conversava sobre as habilitações de comunicação social, né? Porque Isso. ambos aqui, né, Tamires e eu, somos comunicólogos, né? Mas somos... Que nome feio da porra, comunicólogo, aí dentro. Somos formados em comunicação social. Então, no caso de Tamires, a habilitação dela é jornalismo e a minha é radialismo, né? Eu creio que a minha, dentre tantas outras habilitações que tem em comunicação social, seja a que mais gera confusão, né?
Porque o termo radialismo vem de broadcasting, né? Que é transmissão, aquilo que você estava citando ali. Então, quando veio abrasileirar, então pegou o quê? Radialista. Então, muita gente pensa que o radialista, na realidade, é só o locutor de rádio. Locutor de rádio. Aí você tinha na legislação antiga que você tinha quase 120 funções para o radialista. Aí eu explico. O que é o radialista? O radialista, ele é o profissional do audiovisual, é o profissional que trabalha em emissora de rádio, TV, produtora de vídeo, internet. É porque vem ele trabalha com transmissão, né? Exatamente. Esse prefixo remete ao rádio, né? Digamos. Assim como o jornalismo devia remeter ao jornal de papel, se fosse pensar William Bonner, por exemplo, né? William Bonner, por exemplo, é formado em marketing, né? Mas aquela função dele ali, de locutor apresentador, ela é nativa tanto do jornalista quanto do radialista, né? Mas o radialista, por exemplo, ele pode ser também, digamos, antigamente o maquiador, o eletricista, ele estava inserido no sindicato dos radialistas, por exemplo. Por quê? Como eu falei, todos os trabalhadores dessas empresas são radialistas. Então, daí está essa diferença. Digamos, uma função de redator, aí já é exclusivo de jornalismo. Já o jornalista. Já o apresentador não, ele pode ser... O negócio é bem complexo, né? Aí hoje diminuiu para 25 funções, né? Digamos, o diretor de vídeo, ele é um radialista. Tá vendo aí, cabeça? Você é radialista. Tu é radialista. Quando você pensar tecnicamente em radialista, você vai pensar num profissional que trabalha em emissoras, ou então produtoras, trabalha com audiovisual. Agora hoje tem um nome mais bonito, né? Tem um tal de copywriter, não sei o quê, né? Os cabas que escrevem bonito, né? O copywriter é mais jornalista ou mais radialista? O cabo que gosta de escrever tem que botar o título. No caso aqui, eu é que boto o título das coisas, às vezes escrevo um texto. Que digamos... mais para jornalista, né? Como a gente estava falando aí, essas questões todas são todas bairrismo, porque na essência, né, como eu falei, a maioria da grade curricular é a mesma. Sim, exatamente. Quando parte para a habilitação... E é da grade curricular que todos decidem o mercado que vão querer trabalhar, como eu citei ali de exemplo. Tem um colega minha que trabalha com jornalismo esportivo, um setor que, para mim, assim, eu nunca me interessei, porque nunca fui afinada com o setor. Já fiz trabalho sobre, tranquilamente, matérias a respeito, tranquilo, mas ela era apaixonada. Então, quando ela entrou na universidade, ela todos os trabalhos dela eram voltados para isso. Até hoje, ela está trabalhando no jornalismo esportivo. Acho que eu já disse mais de 500 vezes à minha cunhada que ela deveria fazer um curso de comunicação social, o nome e ir para a área de jornalismo esportivo. Sabe o que eu estou falando, Leda, né? Leda. Porque ali, minha filha... Ela iria gostar muito. Pelo amor de Deus, né? Veja um exemplo prático, né? Ela respira, transpira, né? Exatamente. Você tira, por exemplo, Tamires. Sim, só terminando. E ainda tem o DNA do pai, né? Sim. Né? Que foi jornalista, Otávio. né? E é uma área que sempre está importante, sempre está bombando em todas as épocas, né? Sempre você vai ter esporte, cobertura esportiva. Por exemplo, nós temos na Universidade Federal da Paraíba a parte de comunicação social, cinema, né? É o curso de cinema. Dentro da comunicação social? Sim. Por exemplo, Tamires é jornalista, mas ela faz muito bem cinema. A gente paga a cadeira de cinema e foi justamente o setor que eu me apaixonei quando eu entrei, que eu não imaginava que a gente ia ver sobre isso. A gente entra com um imaginário e quando chega lá a gente vê um universo de coisas. Tipo assim, eu entrei no curso, o pessoal já disse assim, eita, vai ser dono de rádio. Só que eu não entrei com essa pretensão. Eu gosto muito de fazer rádio. Gosto, demais. Mas eu queria me permitir outras possibilidades. E o pessoal também, quando entra, acho que Robson também deve ter visto muito, aquela fantasia com a TV, né? Uhum. Aquela fantasia de achar que a TV... ser âncora, né? Que ser âncora de TV é o nível máximo do glamour e do sucesso. Sendo que quando você começa a experimentar outras opções, você vai percebendo que é muito legal. E no meu caso foi o cinema. Eu não imaginava. No primeiro período eu tive a oportunidade de estagiar num longa. Aí me apaixonei pelo universo de set de filmagem, todo o corpo de produção para fazer o audiovisual, para fazer um filme. E daí não parei mais. Todos os períodos eu tive experiência com a produção audiovisual de filmes na Paraíba. E até hoje, assim, nem pretendo parar. Assim, é algo que você leva para a vida. Não vivo exclusivamente disso, mas se eu pudesse, eu viveria. Inclusive, defendo muito meus colegas do audiovisual paraibano, que são... o nosso estado ele é campeão de títulos em muitos festivais,
por produções muito boas, por direção de fotografias excelentes. João Carlos Beltrão. Eu ia falar nele agora. Então, é muito ele é fantástico, porque quem trabalha com ele vê o quanto ele tem esse olhar que Robson citou, esse olhar que é tão importante, que tem gente que todo mundo hoje em dia, não é todo mundo hoje em dia que faz. Não é todo mundo que faz. Você precisa gostar, ter talento, estudar e se aperfeiçoar cada vez mais naquilo que você está fazendo. E ele é um profissional na área do cinema, do audiovisual, que quem não for fã dele na Paraíba, no setor, eu estou procurando a pessoa que não o admire, né? Fora ele, outras pessoas da categoria que recebem premiações lá fora, tudo com pouco dinheiro aí, que a gente ganha premiação tirando leite de pedra. É a diferença que tem o nosso estado comparado a outros estados, que às vezes tem uma injeção muito mais forte de capital para a produção. É importante, né? Se a premiação fosse como a do BBB, né, aí já era outra história, né? Porque, digamos, aqui no interior, né, a gente não tem muita possibilidade de ganhar muito dinheiro, né, porque a gente tem que manter também, né, um nível de qualidade um pouco acima. Por quê? Porque Tamires já foi premiado em cinema, né? Eu já tenho também minhas premiações em rádio. Então, é daí que a gente tira, muitas vezes, né, algum trocado para a gente né, fazer os nossos investimentos, né, para a gente também ajudar no sustento. Então, assim, é muito bom esse programa também para a gente poder apresentar também um pouco do que a gente já vem fazendo ao longo desse tempo todo e dizer também, só complementando a informação, que jornalismo e radialismo são duas áreas que elas são formações para você produzir, em todo esse meio. Aí você parte para relações públicas, aí já parte de gestão, marketing, aí parte mais de propaganda, enfim. Aí isso vai diferenciando e você vai, de acordo com o seu talento, ou então com a sua vontade, você vai se inserindo no mercado. Eu nunca tinha parado para observar e para assim, analisar o dinamismo desse curso, comunicação social. O próprio nome já diz, né? Porque comunicação social é bem genérico, né? Ou seja, tudo que você está comunicando dentro da sociedade é comunicação social. Exatamente. Não é isso? Eu nunca tinha parado para observar, Júlio, que olha o nome, comunicação social. Exato. Então, abrange muita coisa. Qualquer coisa que você se pretenda comunicar, nem que seja com fumaça, com sinal de fumaça, é comunicação social. Exato. Soltar foguetão é comunicação social. Exatamente. Não é? Soltar foguetão? Aí onde vem a importância também das habilitações. Porque, digamos, tanto jornalismo quanto radialismo, nós pagamos também algumas cadeiras de relações públicas. Digamos que a gente pague 3, 4 optativas de relações públicas para trabalhar na parte de gestão, mas o profissional que vai estar já habilitado em relações públicas, ele não vai ter só essas 4. Ele vai estar os 4 anos do curso, os 8 períodos mais os cursos extras, totalmente voltado para a gestão. Ou seja, é um profissional que está mais qualificado para trabalhar com gestão do que nós. Mas já se ele for para a parte de produção, como ele tem menos cadeiras, nós já temos mais qualificação para a produção. Já partindo para o direcionamento, né? É muito interessante, é muito amplo, né? É bem, universo. Bastante. É muito amplo. Tem uma pergunta aqui que ficou guardada aqui, eu não terminei não fazendo. Vou aproveitar agora aqui, deixa eu botar o óculos, depois de 40, nem 50 mais. Só vai no óculos. Quase que dizia a idade, quase. A rádio tem um horário definido para operar assim, pela lei ou pode ser 24 horas? Pergunta aqui. Olha, atualmente eu não sei se ela não funciona 24 horas. A nossa não está. Sim, agora, se é permitido ser 24 horas, eu... Mas essa eu posso responder. Rocha. Quando foi para enviar essa documentação, né, sobre o funcionamento da rádio, então a gente se reuniu e eu perguntei, vamos encerrar às 10 da noite ou vamos 24 horas? Como já havia ocorrido a tragédia de Camará, quando foi para definir o horário, então a gente achou importante que, na licença, ela pudesse operar 24 horas por dia. Então, no momento, infelizmente, por questões de custo, né, de consumo de energia elétrica, também de pessoal, de material, então hoje o horário está reduzido. Então, isso é uma requisição, então, né? Agora a licença dela hoje ela é 24 horas. Por exemplo, a Lagoinha sempre foi de 7 da manhã, 7 da noite, né, o horário de funcionamento.
Aí tá na licença, né? Tá Quando na você vai tirar a licença, você diz o horário que você quer que pretende operar. A única funcionar. coisa que eu sei é que realmente é a questão de custo. Porque se não fosse, funcionaria. Teria quem fizesse programa de madrugada. Cobra fazia de madrugada. Exatamente. E eu era ouvinte do programa dele. Eu, criança, ficava acordada até tarde, recebendo carão, porque eu gostava de escutar o programa dele. Eu gostava da voz dele. Pronto, eu tinha na minha cabeça. Ele foi perfeito na estética do que eu imaginava. A forma dele falar que era daquele jeito mesmo. Bem peculiar. O jeito, a identidade dele é inconfundível. Da voz ao estilo que ele se apresentava. Então, eu ouvia o programa e quando eu conheci pessoalmente, ele foi Pois é. exatamente como estava Você- na minha mente. Você falou em identidade inconfundível, me lembrou de algo que eu ia falar aqui atrás. Quando vocês estavam falando aí da questão da voz, de você, né, fazer a imagem da pessoa pela voz, né? Eu sou exatamente o contrário. A minha identidade é totalmente confundível pela minha voz. Não tem uma ligação telefônica que eu diga alô, bom dia, boa tarde, que a pessoa do lado não me diz, a senhora podia, por favor. Caramba, é triste, viu? Olha, Mentira. eu passo constantemente por uma espécie de, como é que se diz? Não, mas assim, quando você fica assim, meio encabulado de dizer Constrangido? Isso. Obrigado, Júlio. Por constrangimento, constantemente, pô. Porque esse povo desse telemarketing me liga, né? Aí, às vezes, não sabe quem é o dono da linha, aí fala comigo mais ou menos 1 minuto e meio, me chamando de senhora, e depois, no final, ele me pergunta meu nome. Aí eu digo, meu nome é Ailton, aí aquele Pensa logo, silêncio. é trans. Aquele E a silêncio surpresa todo. da gente no curso, quando a gente descobriu que a professora da gente, ela bem modesta, a gente perguntou, professora, a senhora trabalhou onde? Eu trabalhei na Cabo Branco FM, trabalhei na TV tal, trabalhei... Foi citando, né, os locais que ela trabalhou. Mas todo mundo só me conhece por causa de uma coisa. Aí, por quê? Aí ela pegou o celular e colocou, ligação não completada por falha técnica. Sério? Sério. A pessoa- Professora Norma, muito competente, ela é do Piauí, é de Que Parnaíba, massa. salvo engano. Ela casou, inclusive, com um técnico lá da universidade e ela é professora do curso de comunicação e radialismo lá, já foi coordenadora do curso, né? Uma pessoa excelente, né? De um talento muito grande e, com certeza, de vez em quando a gente está fazendo umas parcerias também com o pessoal lá. Pronto, eu estava fazendo umas pesquisas sobre rádio comunitária durante a semana, para não chegar aqui tão burro, né? E vi que tem um movimento aí já para poder ter mais de uma rádio comunitária por cidade, né? Sim, tem. Né? Tem. E teve umas concessões que foram liberadas a mais para outras localidades, mas aí é que tá. O difícil não é só a concessão, né? Como a gente mencionou, o difícil é fazer a parte técnica toda, o custo financeiro e manter dentro das regras. Mas aí, assim, na minha cabeça já veio uma outra situação. Se só pode ter uma concessão por cidade, eu não sei se é assim, se eu estiver errado, me corrija. Não, eu vou lhe explicar. Né? direito. Porque eu fiquei me perguntando, São Paulo, uma cidade daquele tamanho, só pode ter uma rádio comunitária? Não. Não, né? Então, não Primeiramente, É pela questão dimensional e populacional também. Primeiro a gente tem que fazer uma analogia, né, que eu gosto de fazer sempre. Né? Algumas pessoas até se irritam com isso. Né? Digamos, a gente tem que fazer o seguinte, digamos, essa bandeja aqui é o município, né? Certo. O distrito sede é a cidade. Aí tem os distritos, a zona rural, tudo isso é o município. O que acontece especificamente em Alagoa Grande? Nós temos a Rádio Piemonte funcionando especificamente no centro da cidade. Então, no caso de Alagoa Grande, para ter a próxima rádio, ela tem que ter uma distância de raio da outra de pelo menos 4 quilômetros, no mínimo 4 quilômetros. Então já dava para ter uma rádio nos distritos, né? Mas deixa eu Zumbi. contar o que aconteceu. Houve uma concessão de uma emissora de rádio para Caiana dos Crioulos, mas não sei os motivos reais porque não foi ao ar, né? Mas Até poderia. hoje não foi. Poderia. Tem Não, 10 já quilômetros de estava distância? concedida mais Já ou estava menos concedida? há mais ou menos 15 anos, né? Houve alguma coisa, eu acho que não houve a continuidade ou então não houve condição financeira de colocar, mas a concessão foi extinta, né? E no caso de Alagoa Grande, para ter outra rádio tinha que ser aonde? Ali na Barreira, onde dá 4 quilômetros, né? Entendi. E nos distritos, como você fala, né? Então, quando a gente pensa em concessão de rádio comunitária, a gente tem que pensar em município, né? Campina Grande, a gente tem o caso, eu acho que foi o único até hoje, de cassação de concessão
Inclusive, eu esqueci de citar também uma emissora que lutou muito, de Marcilon Gonzaga. Sim, Marcilon foi meu professor também. A rádio dele, a Arius FM, lá do bairro do Catolé, foi caçada. Mas em Campina Grande tinha a Arius, aí tem outras lá, em bairros distintos, né? Tem uma nas Malvinas, tem outra ali pelo centro, tem outra. Eu acho que tem umas 3 ou 4 rádios comunitárias na sede do município, né, que é a cidade. Aí eu creio que vai ter também, algum daqueles distritos tem, mas eu não lembro agora qual o nome, eu não sei se já foi concedido ou se já está no ar. Então, digamos, aí você citou São Paulo. São Paulo é enorme, né? É enorme. Então, é 4 quilômetros. Pronto, então pode ter um, né? a regra é essa, é 4 quilômetros, né? Interessante. Então, nesse caso, questão de densidade populacional não importa. Tem que ser, não. no mínimo, 4 quilômetros de distância uma da outra, para uma não interferir no sinal da outra. Seria isso? É porque, assim, a questão do rádio comunitária, ela, como eu falei nos bastidores, né, mais uma vez, o contorno protegido da rádio comunitária é 1 quilômetro, né? Sim. De interferência. Então, por isso que é uma rádio que visa atender a comunidade. Mas eu creio que deva ter uma reforma, e precisa ter uma reforma no futuro, para que a gente possa abranger mais, né? Porque quando você liga um transmissor de 25 watts, você não vai pegar só 1 quilômetro, você pega praticamente o município todo, né? Então, passa a ser numa rádio de bairro ou de comunidade, ela já passa a ser uma rádio praticamente municipal. Porque você não vai estar inserida, por exemplo, na rádio que existia no Catolé, pegava praticamente só o Catolé ali, né? Porque tinha a interferência das outras emissoras e também tinha as outras emissoras dos outros bairros, né? Mas no caso da Lagoa Grande, não. A Lagoa Grande ela abrange praticamente quase todo o município. Eu acho, Robson, que nesse caso de Caiana que você citou, acredito que não é que ninguém quisesse, mas talvez poder realizar, porque aquela complicação. Eu estou até aqui com a documentação exigida que exigem sempre que a rádio atualize, questão de equipamentos que tem que ter. Tudo isso é tão complexo para você conseguir montar e manter, né? Então, acredito que... Imagina hoje em dia uma né? torre de 30 metros, quanto está custando. Né? Quanto custava em 2004, quanto está custando agora? 10 vezes mais. Exato. 30 a situação da rádio hoje. Né? A rádio é localizada no centro de Alagoa Grande, né? Ela não, devido à torre, a torre está lá. Se a rádio quisesse sair do centro para outro local, tinha que tirar a torre. O custo que ia ter é maior do que tentar se manter por ali pelo centro. Então, porque muita gente pergunta, por que a rádio paga um aluguel, não vai para um lugar mais em conta e tal? É porque justamente tem toda essa questão. A torre da emissora. E veio outra curiosidade aqui agora. Aqui já teve uma situação também que o estúdio ficava bem distante da antena. Já. Que era assim, já ouvi falar... Era na Galeria New Center o estúdio e o transmissor estava escondido lá no Cruzeiro. Era já por conta da história da Polícia Federal, né? Era. Que o povo dizia assim, acho que a polícia chegava e dizia, não, a rádio é ali. Aí quando chegava lá, o equipamento... Aí Robson já tinha corrido com a rádio. Dava tempo de correr com... Porque eu já tinha visto falar nisso, que vocês conseguiram fazer um esquema de transmissão de áudio por um par de fios. Eu disse, rapaz, esses caras são artistas mesmo, viu? Aconteceu uma vez de eu estar fazendo manutenção do transmissor, por exemplo, era no primeiro descanso... Espera aí, deixa eu interromper. Não ia transmitir estéreo desse jeito? Sim, não era o par de fios? Por um par de 224. E era, rapaz. Tá vendo, Júlio? Essa parte aí tu entende mais do que eu, viu? Era o quê? Era uns 2 quilômetros? Era mais ou menos 1 quilômetro. Mais ou menos um e meio por aí. Tá, porque pegava da galeria e passava pela igreja, ia subindo. Meu amigo. Aí certa vez chegou um pessoal... Só uma dúvida. Quantos rompimentos teve nesse cabo no decorrer de um ano? Porque a gente tem uma dificuldade tremenda com o caminhão torando as fibras da gente. Não eram tantos, não. Poucas vezes. Tá vendo? E como a gente sempre estava por lá... E era cabo metálico, viu? Não era fibra óptica, não, senhor. Era fio de telefone. Mas também a gente tinha os backups, né? Quando a gente... Que naquele tempo a gente usava ainda fita cassete, usava CD. Já tinham lá, né? Quando rompia o fio, já empurrava já o cabo do CD, colocava no CD entendi, para lá tocar. Enquanto dava tempo para emendar o fio. Nem percebia. Olha, tá vendo aí como é? Agora, dessa feita que eu falei, eu estava lá um dia. Massa. Aí o transmissor estava no quarto, aí o cabo passava bem direitinho pelas telhas, assim, por debaixo. Sim. Aí já pegava na copa da árvore, subindo por um galho e a antena lá em cima, bem escondidinha. Aí o cara chegou. Robson, a Federal tá ali. Tá ali, corre. Mas só que já estava um tempo que não era mais a Federal que acompanhava. Né? A Anatel vinha simplesmente fazer sua fiscalização com mais tranquilidade. Né? Das primeiras vezes que foi mais pesado. Aí disse, Aí você fica olhando para onde ele vai. Ele passou, subiu.
Em vez dele procurar direitinho, ele passou por seguir no descanso. Pronto, é o tempo. Aí voltei porque eu recolhi a antena, recolhi o cabo e tranquei o quarto. Ninja, viu? Quando ele passou de volta, a gente tava... Pai do céu. Quando ele passou de volta, a gente estava tomando um copinho de cerveja num copo descartável. Uma cerveja, uma tal de uma glacial. Ixi, Maria. Com um pedacinho de mortadela. Aí o cara pensou, tem uma rádio por aqui? Aí disse, rapaz, tem uma rádio na cidade, agora a gente sabe onde está, não. Pergunta aí. Tinha que dizer que tem a rádio, né? Senão já virava Só suspeito. sei que ele né? foi embora até hoje. Nunca descobri onde estava essa rádio. Tá vendo? É uma É resenha. uma das muitas histórias, tem muita história. Muito interessante. Tem Quando muito. ela fala que o pai dela muitas vezes chegou em casa, a gente está falando de Sátiro, muitas vezes chegava em casa arranhado, amarelo, era desses sustos, dessas coisas. O arranhão foi um muro que ele pulou uma vez. Outra Foi. vez foi um choque. Dessa vez do muro, a rádio ela estava lá na Horácio de Albuquerque, né, e o transmissor estava escondido lá no quintal perto de casa. Lá. Então o Sato Vou pegou, mudar desligou ligeiro, colocou debaixo do braço e pulou. Eu vou mudar o nome desse episódio. É o perrengue da rádio comunitária. Pois é. Né? É engraçado. Oi? Era, É, rapaz. na área da internet, a gente não teve essa dificuldade, não. Mas na época que era no rádio, a gente também sofreu um bocado, viu? Para poder transmitir esse sinal. Né? Era problema. Pobre do rádio, também tá tem, vendo? o que foi rádio é complicado de transmitir. Tanto que o lema, né, criado para a rádio comunitária no Brasil foi ousar, resistir e transmitir. Porque se não fosse essa pressão, a lei de 1998, ela não teria sido posteriormente homologada, né? Não teriam tido também as outras resoluções, as legalizações, enfim. Hoje a gente tem o quê? Em torno de 5 mil rádios comunitárias, 51% das rádios no Brasil são comunitárias, né? Em FM. Muito, viu? É muito. Então nasceu disso aí, da luta. Resistiu e está aí. Eu vi um documento mais cedo, que eu também estava dando uma pesquisada. Eu não consegui ver qual foi a data exatamente, né? Mas estava dizendo que já tinha no Brasil cerca de 10 mil rádios pirata. Então, assim, se a gente tem uma quantidade de rádio pirata dessa, imagina também quantas rádios legalizadas não tem, né? Então, Sim. me impressionou pela quantidade, né? Só a quantidade que tem no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo ele é comercialmente muito forte, né? Então, muitas vezes você quer anunciar, mas tem duas barreiras. A primeira é a financeira. Muitas vezes um anúncio numa emissora legalizada é mais caro. A dificuldade também de se conseguir uma rádio comunitária legalizada para você fazer, pelo menos em apoio cultural. E a outra, né, é a quantidade de emissoras que tem, né? Então, muitas vezes, os próprios comerciantes colocam suas rádios lá. Não sei se vocês já chegaram a ver, num Globo Repórter que passou, o pessoal constrói as torres lá, faz uma ligação elétrica pirata, coloca o transmissor e o receptor lá, pronto. E bota no ar. Quando o pessoal vem tirar do ar, ele já tem recurso suficiente para colocar novamente em outro local. E se brincar até legalizada, né? Uma dúvida, Robson. A diferença entre a rádio comunitária e a rádio comercial em si é apenas a questão da forma de divulgação e da captação de recurso? É porque a emissora comercial, ela vem desde os primórdios das rádios clubes, né, dos anos 30, 40. Então, no começo, essas rádios eram todas de clube, né, eram rádios clube. Ou então, teve uma época também, né, nesse período, que foi do governo. Né? Só o governo é que detinha as concessões. Então, depois, quando aprovaram uma legislação para que isso pudesse ser anúncio, então passou a ser mais elitizada ainda. Né? Então, vem nesse formato comercial, de empresa mesmo, né, desde aquela época com cota, com obrigações, com tudo. Já a rádio comunitária, como a gente falou, né, o recurso dela é só para se manter. Por isso que a gente fala em anúncio em forma de apoio cultural. Né? Tanto que o recibo, repetindo mais uma vez, ele vem escrito, né, doação em forma de apoio cultural. Porque assim, a dúvida principalmente é essa. Por exemplo, você quer fazer um anúncio numa rádio comercial, né, e tem valores que são astronômicos, dependendo da rádio, dependendo da abrangência. Né? Então, assim, no caso, as obrigações fiscais de uma rádio comercial diferem bastante de uma rádio comunitária, né? Difere mais na questão da RAS, por exemplo, né? Que são as informações sociais, porque a rádio comercial ela tem funcionários, né? Já a rádio comunitária, né, no caso a associação, ela faz uma declaração negativa, né? Porque ela não tem esse vínculo empregatício, né?
Então, uma pessoa que passou 2 anos lá fazendo locução na rádio ou trabalhando, operando a mesa lá, não sei nem se tem mesa hoje lá ainda. Tem. Né? Não pode É entrar... voluntário. É voluntário, né? Tanto que todos assinam, né, um documento, né, dando ciência à pessoa que vai colaborar que está lá como voluntário. Entendi. Não tem risco de receber uma causa trabalhista? Não. Já houve casos de alguém... Mas a rádio tem CNPJ, né? Tem. Algumas pessoas já acionaram já, não Foi só a mesmo, rádio aqui, pai? mas outras rádios comunitárias, Sim. mas como Não tem da própria vazamento, natureza da entidade e também do tipo de funcionamento, também dessa documentação que eu falei, não é dado ganho de causa. O negócio nem vai para frente, né? Não. Por desconhecimento de quem está acionando, na verdade. Muito bom. Vou aproveitar esse intervalozinho aqui, né? E pedir para vocês que estão assistindo a gente para fazer agora aquele CTR da vida, né? Conseguiu transmitir? Oi? Conseguiu transmitir ao vivo ou não? Não. A gente, a sim. gente vai botar na próxima sexta-feira esse episódio no ar. Vai no ar. Não deu, não, por conta do bloqueio. Limitação do YouTube. Pessoal, cliquem em curtir, né? Comentem alguma coisa aqui, porque a gente está com um papo bom danado aqui. O povo está doido para começar a comer. Só vão comer quando terminar aqui o episódio. Ó, tá vendo? Como é as coisas. E se inscrevam no canal, né? Para a gente trazer mais conteúdo, para o YouTube ver que a gente está fazendo um bom trabalho aqui. Inclusive, eu quero compartilhar com vocês que nas métricas da gente, 89% do nosso conteúdo já está sendo sugerido pelo YouTube, viu? Isso é bom, a gente está trazendo um conteúdo bom para o pessoal, né? E aí, Júlio, já está aí comendo? Júlio já está. Mas eu cheguei, né? Não parei. Já está repetindo. Na correria. Diz aí. Voz desprovida. Pode fazer treinamento, sim. E é? Tanto locutor de rádio como o pessoal que trabalha com a voz de modo geral, músicos e etc., eles fazem, sim, técnicas que melhorem tanto a dicção como também a questão da voz da pessoa. Então, conheço muita gente que melhorou muito a voz. Eu estou aqui me esforçando para falar um pouquinho grosso, né? Toda vez que eu venho para cá, eu empolgo um pouquinho. Por exemplo... Não, mas você não precisa se preocupar, porque as pessoas, a maioria, né, estão lhe vendo. Não vão conseguir confundir mas sua ele voz. Ele está com vontade de ser locutor. Ele está com vontade... É voz fina, né? Ah. A voz fina, né? Olha, a minha voz normal é mais ou menos assim, como essa daqui, tá vendo? Sim. Aí eu já mudo um pouquinho aqui para falar. Não existe voz feia, existe voz não treinada. Isso. Eita, pílula. A minha irmã, ela fez programa de rádio comigo quando a gente era menorzinha, assim. Eu tinha 10 anos quando eu comecei e ela tinha 13. A nossa voz se parece. Atualmente, se você ouvir minha irmã falar, a nossa voz tem muita semelhança. Tem gente que confunde. Só que ela perdeu a técnica. E ela mesma confessa. Ela diz assim, porque minha irmã fez agronomia, fez mestrado, uma área completamente diferente. E aí ela diz assim, eu perdi a técnica. Se eu me estiver de frente com o microfone hoje, eu já não consigo mais fazer como eu fazia antes. Mas é justamente isso. É uma questão de treinamento, de técnica vocal também. Quando a gente veio aqui para o primeiro episódio, o episódio 0, né? Que a gente teve que começar todo mundo aqui, ninguém era de microfone, né? Eu treinei algum tempo ainda para poder não falar muito rápido, né? Então, toda vez que eu sento aqui, eu regulo o meu acelerador, boto ele por quase o 0 aqui, porque tanto eu como cabeça ali, que é meu filho, a gente tem... Se a gente estiver conversando ali dentro, parece que é uma briga. Ninguém entende. Viu? É uma briga, é um tiroteio, é uma briga. Aí, quando eu sento aqui, eu já fico me desacelerando, porque senão as pessoas não vão entender o que eu estou dizendo, né? Eu sei como é. E já modifica. Quando você muda o ritmo também, a forma de falar, já muda um pouquinho a sua voz. Eu faço exercício para ajudar na questão. Aí você imagina, no episódio anterior, né? Quem estava aqui era Ailton Carteiro. Ailton Carteiro fala ligeiro que só a bexiga. Deu trabalho, viu? Para eu e ele. Porque ele falando ligeiro na minha frente e eu querendo falar devagar, né? E ele fala rápido, né? Mas é como você disse mesmo, é tudo uma questão de você, e principalmente se ouvir, né? Muito bom, é muito importante que diga se você está se ouvindo, que você vai se corrigindo, se corrigindo, né? Sim. Olha, tem um exemplo que
no São João, não me lembro qual foi o ano, foi o São João que Jonas Esticado ele participou da abertura. Nesse dia, eu estava estagiando no Repórter Junino. Então, eu fui lá para o backstage e eu fui entrevistar o pessoal que estava na abertura. Aí, fui entrevistar ele. Ele não estava ainda como ele está hoje. Ele estava começando, esse menino tremia. E a apresentação dele foi boa. Mas aí, lá nos bastidores do backstage, da imprensa, uma pessoa de um outro veículo de comunicação comentou assim: esse menino está com o treinamento que passou o Wesley. Estou, assim, outros nomes do forró, né? Vai ver ano que vem como é que está a voz desse menino. Oxi. Assim, ele já tinha uma voz semelhante à que ele tem hoje, mas está muito mais forte. E ele está muito, assim, mais famoso, mais divulgado, por conta de todo um trabalho por trás, que o pessoal acha que, às vezes, é só a questão de investimento, de divulgação, de botar uma música sua na novela. Né? Não é. Também o artista que trabalha com a voz, qualquer pessoa, tem que se submeter a um tratamento, um treinamento constante para estar sempre com a qualidade boa. E tem também as questões técnicas, né? Digamos, você tem que estudar um pouco, né, principalmente os microfones que você tem disponível para fazer o seu trabalho. Né? Sim, sim. Digamos, o locutor esportivo, quando ele vai gritar gol, ele não pode gritar gol, né, na mesma distância do microfone desse que ele está falando, está narrando a partida normalmente. Né? Porque se ele começar, aí vai distorcer. Vai estourar, né? Podem notar, né, principalmente agora que a gente está vendo, né, pela internet, quando o pessoal, os mais experientes, quando gritam gol, eles pegam o microfone e fazem gol. Exatamente. Aí, porque se ele fizer assim, vai distorcer, tudo vai ficar horrível. Fica ruim. E a gente que não via antes, né, achava que isso era um recurso eletrônico, tecnológico, né? Porque apesar de existirem vários tipos de equipamentos para compressão, para processamento de voz, tudo tem um limite, né? Quando você entope, não tem voz que saia bonita. Por isso que em gravação é melhor você gravar baixo para dar um ganho do que você gravar alto demais. Se vocês têm experiência nisso já, se você gravar um áudio alto demais, você perdeu esse áudio, vai ficar horrível. Distorceu já era, né? É importante, tá vendo? Né? Distorceu já era, Isso. Né? Você pode até compensar, justamente dizendo que está faltando um pouquinho, tá? A gente compensa. Agora, distorceu, né, Júlio? Na imagem, igual na fotografia, né? Distorceu já sai muito claro, perde. Se sai muito escuro, perde. Então... dizem até filosoficamente, né? Escuridão é como muita luz, não deixa a gente ver, né? Exatamente. Eita, gente. Bom, vamos terminando por aqui, né? Vamos encerrando. Né? Eu queria pedir para vocês deixarem umas considerações finais para quem está nos ouvindo, que está trabalhando numa rádio comunitária, e falar rapidinho assim do que vocês pensam sobre essa experiência. Ou que tenha desejo de entrar nesse meio, ou desse quem mundo, tenha desejo né? de entrar, qual seria... Sempre tem alguém querendo inaugurar uma rádio comunitária, né? E aí... Agora é rádio web, né? Rádio web agora também, né? Podcasts. Podcast, né? Então, podcast é a moda do momento, né? E eu acho muito importante esse tipo de formato que vocês estão fazendo. Né? Eu também estava desejando fazer, mas já que vocês estão fazendo muito bem, né? Eu já posso deixar mais para frente. Obrigado. Né? Porque eu acho importante a participação das comunidades, a gente trazer os diversos temas, porque é importante. Se a gente quer o progresso, principalmente do nosso município, que precisa ainda de tanta coisa boa para acontecer, a gente precisa de geração de emprego e de renda, a gente precisa de mais cultura. E eu acho que a gente interagindo, né, a gente chamando a comunidade, a gente vai conseguir acelerar esse processo que a gente já vem buscando há muito tempo. Parabenizar vocês, né, pela proposta de todo o podcast que vocês estão realizando ao longo do tempo e também o tema trazido hoje, que, como eu falei no início, eu acho importantíssimo dar esse espaço, a gente discutir essa importância, dizer para o pessoal que está assistindo, né, que tem interesse tanto de participar como seja na parte técnica, nos bastidores, como também na locução. Se quiserem, conheçam o meio e vão para frente, porque rádio é muito bom de fazer, é maravilhoso, é bom de ouvir, e tem uma situação que, para finalizar a minha fala, que eu acho muito bonito de citar, que eu trabalhei com uma pessoa que é formada na mesma área e que ela era amante de ouvir rádio, ela sempre foi fã do rádio. E quando ela chegou de frente para o microfone, ela disse assim: Tamires, não dá para mim, não. Eu descobri que eu gosto de ser ouvinte. Porque de frente para o microfone eu me sinto sozinha.
E eu ouvindo, eu me sinto com companhia. Eu gosto muito de fazer rádio. Eu não escuto tanto rádio, por incrível que pareça. Às vezes, porque eu sou muito imperativa, assim, eu não consigo sentar para ficar, sabe, num carro, assim, estou ouvindo rádio. Mas eu gosto muito de fazer rádio. E um ouvinte minha, uma senhora já de idade, disse, minha filha, eu tenho 3 rádios dentro de casa. Eu disse, por quê? Todos conectados na Piemonte. Por quê? Porque ela disse, porque eu não fico sozinha na minha casa. Tenho na cozinha, quando eu estou cozinhando, eu estou com vocês. Quando eu estou na sala, eu estou com vocês. Quando eu estou na área da minha casa, eu estou com vocês. Que massa. E eu me sinto muito mais com companhia no rádio do que com a televisão. Porque com a televisão eu vejo, mas ninguém fala comigo. Já no rádio, vocês falam diretamente comigo. Então, eu considero o rádio como teatro. A proximidade, né? O rádio, para mim, é o teatro. Nas telenovelas, você tem a oportunidade de repetir a cena várias vezes para chegar à perfeição ou quase à perfeição e ela ir ao ar, não é isso? No rádio, por mais que você faça um programa gravado, mas a essência original é você fazer um programa ao vivo conversando com o seu público. É igual o ator do teatro. Ele pode ensaiar várias vezes, mas ele vai estar ali ao vivo e as pessoas vão se sentir muito mais de perto e não tem como você pode até errar, mas aquela emoção e aquela energia é diferente. Bastante, né? Então, eu tenho muito orgulho de fazer rádio, amo outros setores também, mas tenho orgulho de fazer rádio, de ser a companhia das pessoas durante as manhãs. E cada vez mais que eu escuto esses depoimentos, eu tomo gosto e eu digo também assim, para quem tem um certo assim, preconceito ou não conhece, procurem conhecer, assistam o podcast, as informações históricas que Robson teve, que eu quero parabenizar ele, tanto Massa. da questão do Demais. modo geral, como da participação que ele teve na construção da rádio local. Sim. Então, que as pessoas assistam, procurem conhecer. A rádio está de portas abertas para quem quiser ir lá. O público, quem quiser me conhecer também, fica à vontade. Os aprendizes que estão estudando. Né? Isso. E é isso. Para mim, rádio é uma energia única que não pode acabar e não vai morrer nunca, porque não tem substituição para o rádio, no país e em qualquer lugar do mundo. Quando me surgiu a proposta, né, que é a ideia dos Avechados, foi de Ailton, né? Ele chegou para mim e falou, Júlio, vamos montar um podcast. Eu disse, vamos quem? Porque, assim, eu sempre tive um problema de timidez muito grande, até hoje eu tenho. Só que, assim, chegou num momento na minha vida que eu disse, não, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso fazer com que isso diminua ao ponto de eu conseguir me expressar bem em qualquer lugar que eu tiver. Então, a proposta da gente fazer essa transmissão ao vivo hoje surgiu de mim. Eu disse, vamos fazer ao vivo? Aí, tu tem certeza de que... Não pergunte se tem certeza, não. Porque, assim, querendo ou não, é diferente. Se a gente por algum momento tiver um deslize e não é ao vivo, a gente consegue cortar e aquela parte ali ninguém vai ouvir ou vai ver, né? E aí, aí, quando ele me fez a proposta, logo de imediato eu disse, vamos. Aí, quando eu cheguei em casa, eu disse, mas rapaz, o que foi que eu fiz? Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu sou totalmente apaixonado por desafio. Então, assim, eu trabalho com papa desde pirralho mesmo. E na questão empresarial, tudo sempre foi assim, Júlio, preciso de tal coisa. Tu faz, aí eu, não sei não, mas eu aprendo. Então, quando surgiu essa possibilidade do podcast, eu me agarrei logo a isso. E aí, com a fotografia, eu também consegui perder bastante a timidez, porque eu tenho que estar em contato com o cliente, eu não fotografo profissionais, modelos profissionais, fotografo pessoas que nunca pousou na frente de uma câmera. Então, eu preciso trabalhar com essas pessoas, eu preciso mostrar muitas vezes a pose, como é que ela tem que se comportar. Isso. E aí, com isso, eu fui perdendo a timidez. E aí, com a chegada do podcast, eu vi essa possibilidade. Eu disse, não, peraí, dá para eu perder mais um pouquinho agora, porque eu vou estar em contato com diversas pessoas, né? E vou ter o mundo todo para me julgar. Porque a partir do momento que está online, né, todo mundo pode ver e pode ter acesso. A propósito, você falando isso agora, me lembrou um negócio interessante. Timidez era o lugar dentro da rádio, né? Porque como você não era visto, você só era escutado, ser um locutor tímido não tinha problema, né? Porque você estava lá, sabia que as pessoas estavam apenas ouvindo a sua voz, você ficava se escondendo por trás do microfone. Hoje não dá para ser mais assim, né? Hoje não dá mais para ser assim, né? Então, a função de Júlio, a vida inteira, era se esconder por trás da tela do computador.
Porque ele era o cara que, inclusive, tinha a prerrogativa de dizer assim, não, ninguém me incomode, porque eu estou aqui mexendo com o núcleo da rede, se eu der um comando errado aqui, eu derrubo a rede de 1.000, 2.000 pessoas que está do outro lado funcionando. Então, ninguém me incomoda. Então, tinha que isolar o cara, né? Passou a vida inteira isolado. Aí a fotografia me fez o inverso. E assim, eu vivi durante todo esse tempo da minha vida com o seguinte pensamento. Cara, eu vou passar por essa terra, um momento vai chegar a hora de eu ir embora e eu não vou deixar nada. Porque, assim, eu já estou na Avexado desde 2002, quando a gente mudou para ali, para 2012, não foi? 2004. Para o outro escritório? Foi, no provedor 2004, 2005. Isso, pronto, 2004. Então, assim, até hoje tem pessoas em Alagoa Grande e nas cidades que a gente atende, mas eu falo especificamente Alagoa Grande porque é onde eu estou, onde eu moro, que não sabe que eu trabalho aqui. E passaram a saber disso depois justamente da fotografia, porque por onde eu passo eu digo que eu trabalho em tal lugar, né? Eu sou fotógrafo e etc e tal. E isso foi assim fundamental para mim. Quando veio a possibilidade da fotografia, eu lembro no início que assim a timidez era algo complicado, porque eu não conseguia chegar para uma cliente e dizer, olha, bota a mão aqui, olha, faça isso. A cliente olhava para mim, Júlio, o que é que eu faço? Eu disse, não sei. Vai andando que eu vou lhe fotografando. Então, assim, esse é o segundo episódio, né? A gente gravou o episódio 0 e no dia que eu gravei, eu até disse a Ailton, disse, Papa, meu medo é chegar na hora de gravar o episódio e eu travar, eu não ter conteúdo para falar. E aí, quando a gente gravou o episódio 0, eu disse, cara, isso é muito bom, porque a gente não está aqui com a obrigação de eu lhe questionar e você me responder. A gente está conversando, batendo um papo, e aí vai surgindo as perguntas, vai surgindo o conteúdo e fica bacana. Sim. Eu nunca gostei daquela questão de entrevista. Eu vou entrevistar fulano. Cara, na minha concepção é invasivo. Mesmo que seja algo que eu estou lhe perguntando, que você tem embasamento para me responder, mas a entrevista é algo invasivo. Eu estou lhe questionando. E aqui não, a gente não tem esse problema de questionamento. Né? Então, o que eu achei mais interessante na questão do podcast, né? No formato que a gente está fazendo hoje. Eu vou ser bem sincero para vocês. A ideia de abrir o podcast não foi porque eu admirei podcast, até porque assim, eu escuto podcast há uns 10 anos. Um dos primeiros podcasts que eu assisti foi Café Brasil. Até sugiro a vocês, Café Brasil é um podcast fantástico. Até hoje eu acho que ele não tem ainda em audiovisual. Mas assim, eu escutava podcast e nunca fui fã de podcast. Quando eu vi o podcast migrar para a plataforma YouTube, foi quando eu me interessei por ele, porque eu estava precisando de alguma coisa que me destravasse. Porque eu também venho dessa linha, né, de estar escondido por trás das telas. Aí eu disse a Júlio, vamos fazer o podcast. Vamos fazer o podcast, primeiro porque a gente precisa se destravar, né? Porque o mundo está mudando, as coisas estão mudando, e a gente não pode ficar escondido mais não, tem que aparecer, de alguma forma. E a gente vai fazer o seguinte, além de servir de uma ferramenta para a gente se destravar, a gente vai abrir espaço para trazer gente da gente, talento que de alguma forma o povo não conhece, as pessoas não conhecem, e a gente tem tecnologia, tem ambiente, tem espaço, tem recurso, tem que fazer com que essas pessoas possam ter a oportunidade de vir para cá e se utilizar disso e poder transmitir. Então, essa foi a ideia, basicamente, do podcast. Tanto é que as pautas, eu faço as pautas, eu não estou muito preocupado se a pauta vai fazer sucesso ou não. Eu quero trazer gente para cá, que a gente sabe que tem talento, né? Como o seu caso, por exemplo, você é um camarada com um talento excepcional na parte de transmissão. E né? Histórica também, histórica, né? Até deu uma aula aqui. Pois é. Tamires, recém-formada, já apaixonada pela profissão, né? Então, essas coisas eu assim, me inspiram, porque eu fui um cara também que saiu das raízes aqui. Então, foi para isso que eu quis trazer o podcast. A gente vai trazer aqui no episódio, olha só, nem convidei o povo, a gente vai trazer 2 físicos que a gente tem aqui na cidade, inclusive um é doutor em física, né, que mora lá na famosa Rua do Tombo, que é Zé Araújo. O cara já deu palestra numa universidade da Inglaterra, não sei se foi Oxford ou foi
Harvard na Inglaterra não, né? Harvard E surgiu de um ouvinte, né? Espectador Isso, nosso, né? Já foi uma nosso. indicação Muito bom. de uma pessoa que disse, olha, na Rua Zé Araújo tem uma pessoa que ele é físico. Ele já viajou para fora do Brasil para apresentar algumas teses, alguns trabalhos. Eu disse, cara, quem é? Isso é importante, né? A gente começar a valorizar as pratas da casa, né? Eu vou dar como exemplo, quando eu tenho uma microempresa nessa parte de telecomunicações. Eu acho que vocês passam a mesma coisa, né? Uhum. Cheguei lá para instalar uma estação de televisão digital. Aí o cara perguntou: você é de Alagoa Grande? De Alagoa Grande? Pois é. Eu disse, de Alagoa Grande, por que não? Outro dia eu estava conversando com meu filho, né, falando sobre os futuros do podcast, né, dos Avechados, né, e ele dizendo, e aí, a gente vai abrir um estúdio em João Pessoa, em Campinas? Não, a gente paga o povo vir para cá. Se esse diabo desse podcast ficar famoso aqui, o estúdio vai ser aqui. Paga a passagem do cabo de São Paulo para ele vir para cá, pelo menos ele toma uma cachaça volúpia, né, dá uma lapada boa. Como uma favinha lá em Nalda. Como uma favinha lá em Nalda. Assim a gente é um município que a gente... sobe para Caiana e dança um coquinho de roda. Coquinho de roda. O cara vem de São Paulo dançar coquinho de roda na Lagoa Grande. Isso é o certo. Isso é o certo. Não, a gente paga para ele vir, ele tem que vir. Vai ter recurso? Vai. Tem dinheiro? Tem. Pronto. Quanto é a passagem? É 2.000 conto. Venha, meu filho. É muito triste quando alguém diz assim, tu tá se perdendo aqui. Sabe por que eu acho triste isso? Porque, assim, todo mundo que estuda, trabalha, enfim, quer ter novas experiências, obviamente, e crescer cada vez mais profissionalmente. Mas por que é que existe essa visão de que você só pode se satisfazer e também crescer se você servir ao vizinho? Claro, você pode ter experiências lá fora e etc e tal. Mas o porquê desse olhar de dizer isso? Entende? Porque aqui é um local que as pessoas veem como pequeno. A Lagoa Grande é uma cidade do interior e tal, e às vezes menosprezam a capacidade que a Lagoa Grande tem. Que não tem talento, nem quando a gente tem que tanto. não tem talento, que não pode ser um potencial econômico e turístico, porque a Lagoa Grande pode sim. Você vê, assim, eu cito de exemplo Gramado, não é tão grande. Sim, não é tão grande. É uma coisa impressionante. Não é tão grande, mas o que Gramado faz o ano inteiro, o Natal Luz não é só no mês de dezembro, não. O que Gramado faz para movimentar os artistas de lá, o pessoal que trabalha lá, os restaurantes, a gastronomia, tudo para aquecer a economia da cidade, é maravilhoso. E por que as pessoas que dizem isso admiram Gramado e não conseguem ter esse olhar para cá? Inclusive, próximo daqui da gente, a gente tem quase que uma Gramado surgindo, que é Bananeiras, né? Sim. Então, assim, Bananeiras é um lugar que, se eu tivesse condições, eu teria uma casinha lá para eu ir passar o fim de semana lá e voltar para a Lagoa Grande. E olha que a Lagoa Grande culturalmente tem muito mais potência do que lá, né? Culturalmente, sim. Culturalmente são histórico, mais potentes. Histórico e cultural. Por isso que essas falas me entristecem, por conta disso, porque a gente sabe que tem essa potência. Só Pois que o pessoal repercute essa fala. Basta querer fazer, né? Agora eu faço como o Robson. Nos bastidores, ele estava falando de Pipa, né? Pipa é um povoado de pescadores, gente. Né? Competir com Porto de Galinhas, né? Ser considerado uma das 5 melhores praias do mundo, tá? Nas 5 maiores. É impressionante isso, mas por quê? E como você falou, né? Em termos de praia, não é lá essas Não, coisas. não, né? em termos de praia não, mas o atrativo que eles têm lá, que eles fizeram um construto, né? Bem interessante, de vida noturna e tudo. A gente tem aqui muito potencial. Muito. E qualidade de vida, ainda por cima. Ailton e quase Júlio nada explorado. e Né? Robson, em 2019, acho que foi 2018 para 2019, Fabiana Mello, que é produtora em Campina Grande, ligou para mim e disse assim, Tamires, estás fazendo o quê? Eu disse, em que sentido? Ela disse, tu vai estar livre tal mês? Eu disse, o que é que você quer? Ela disse assim, não, eu quero que você ache uma casa com as características específicas em Alagoa Grande. Eu disse, diga. Eu disse, não, porque tem um rapaz que ele fez cinema nos Estados Unidos e ele vai vir fazer o trabalho dele de conclusão de curso aqui porque ele é brasileiro. Ele é do Rio Grande do Norte. É um curta-metragem. E aí ele quer... Eu preciso de uma casa que não tenha vizinhos, que tenha silêncio, que da porta da entrada eu vejo a porta do quintal. Ela passou todas as características da casa. Tem aí? Eu disse, tem. Eu disse, nem sabe. Não, eu disse, tem sim, claro que tem. Mas eu vou achar. Ela disse, diversidade é grande. Ela disse, eu acionei produtoras de várias cidades do interior, porque o pessoal gosta mais de gravar no interior devido ao silêncio.
Sim. É muito mais proveitoso para gravar audiovisual, cinema em cidades assim. E aí ela disse, eu acionei produtoras de várias cidades do interior. São Domingos tem Patrícia, aqui lá em São Domingos, não sei aonde tem Ana Célia, em Sumé, e você aí. Eu disse, eu vou achar essa casa. Fui bater lá no Monsenhor Pescarmona. Aliás, andei todos os assentamentos de zona rural. Quando cheguei no Monsenhor Pescarmona, eu disse, Fabi, eu acho que eu achei a danada da casa. Tira foto, manda para mim. Tirei foto de tudo da casa, mandei para ela. Resultado, o diretor gostou, vieram gravar o Pato aqui. Depois da gravação do Pato, veio Flora, tá para vir uma longa-metragem para cá. Estava conversando com o Josildo, sempre o pessoal fica lá, uma parte, né, hospedado. E ele feliz da vida, né, porque para ele é muito bom sim, isso, retorno, obviamente. né, E ele tendo a visão, né, junto com a gente de que, como a Lagoa Grande é maravilhosa, a Lagoa Grande ela é sempre de passagem. Quem está em Lagoa Grande é perto de Campinas, é perto de João Pessoa, é perto de Bananeiras, é perto de Areia. Exatamente. Entendeu? Então o pessoal está tendo um olhar para cá muito bom para isso. E a Lagoa Grande, não menosprezando, obviamente, com todo o respeito, que eu fui lá, achei maravilhoso, Cabaceiras, mas é considerada Hollywood nordestina. E eu tenho certeza que a minha cidade tem capacidade suficiente para gravar mais filmes, eu nunca fui em Cabaceira. do que o recorde que eu também não fui, do não. que o recorde que Cabaceiras bateu. É igual aquela piada do Zé Paraíba, né? Na mesma placa que tem bem-vindo, tem volto sempre. Né? É pequenininho, mas é pequenininho. Ficou famoso pelo Alto da Compadecida. Uhum. Você for no Lajeado Pai Mateus, no centro lá, você vai ver como é bonitinho. Tem uma cidade, uma partezinha cenográfica muito pequenininha que foi feita ali. A igreja, né, onde foi gravado, e o Lajeado, que é um lugar natural maravilhoso. É encantador para fotos. Júlio ia ficar louco lá. É lindo. Irei. Só que eu reconheço o lugar que eu moro também, sim. entendeu? Então, aqui, Claro. se você quiser gravar em canto que tem seco, que tem mato, que tem água, que você acha tudo por aqui. E a gente está numa divisão de biosfera, como é o nome? Uma divisão geográfica bem interessante, né? Biodiversidade também. Biodiversidade. Um lado é Agreste, um lado é Brejo, né? E o outro lado é quase como se fosse Curimataú, que é interessante demais. Para que lado que você vai, tem uma vegetação diferente. É uma potência, é uma cidade que é uma potência. Eu quero trabalhar isso aí, né? Quero aproveitar já o adendo, né, e lhe pedir que quando vier gravar esse longa, me convide para eu ir como ouvinte, até porque vai ter um diretor de fotografia lá, né? Sim. E assim, vídeo não é a minha paixão, mas eu me encanto com essa parte de vídeo, porque o vídeo é a foto em movimento. Sim. Né? Então, assim, eu já lhe peço que, se houver essa possibilidade, você me convide. Você vai ser outro apaixonado. Porque aí com certeza eu vou acompanhar. Tá certo. Porque eu creio que, por mais que a gente saiba, a gente sempre tem o que aprender, né? É verdade. Tanto porque, por mais que a gente fale em filmagem antigamente, né, que era diretamente no filme, ou gravação, mas tudo é fotografia. Tudo é sim, fotografia. Tudo é fotografia. Pois é. Gente, vamos encerrando por aqui. Tá bom demais, então a gente vai até onde? Deixa eu só né? dar uma palavrinha final. Pois não, por fica aí. gentileza, né? Me dirigir diretamente aos ouvintes, também a todos que estão aqui na banca, agradecer mais uma vez a todos que estão também aqui nos bastidores, né, colaborando aqui com esse podcast, e dizer que tudo que você puder fazer na comunicação e no rádio especificamente, que a gente está comentando aqui, você faça da melhor forma que você puder. Né? Não fosse assim, nós não teríamos uma Tamires premiada, né? Não teríamos tantos e tantos profissionais de Alagoa Grande trabalhando em grandes emissoras, como eu estava exemplificando aqui, né? As pessoas estranham algumas vezes quando eu vou fazer não só serviço técnico, mas também quando eu me referia à rádio, eu também tenho uma participação muito grande, né? No rádio. Fui um dos primeiros a trabalhar em rede estadual quando eu fui para Correio, né? Trabalhei em grandes emissoras, exemplo de Record, SBT, também convites para outras. E isso não empata de você estar em Alagoa Grande, né? Isso não empata de você ter vindo de baixo, como eu vim, como todos nós vimos, de crescer e permanecer por aqui, né? Eu acho que isso está em cima daquilo que eu estou dizendo, né? O que você puder fazer, você faça da melhor forma, né? Seja a fotografia, seja a locução, o jornalismo, seja o seu trabalho na internet, seja no podcast. Você fazendo da melhor forma, você vai ter sempre o seu espaço. Aproveitar para vocês já deixarem aqui as redes sociais, né? Falar a rede social, porque tem gente que está só ouvindo, né? Então, Sim. O Instagram de vocês aí, o teu Instagram, Robson. O meu é Robson Filho AG, tudo junto. Robson Filho AG. O meu é Tamires Diza, @TamiresDiza, o Instagram. Com Y, né? Com Y. Tem TAMYRES, DYSA. Tem
O Mas, arroba é... pode botar o Deezer, que eu acho que só tem eu. Não Também. botar o Deezer. Diga aí, Júlio. O meu é Júlio Teotônio Fotos, né? Instagram. E lá tem meu WhatsApp, para quem quiser entrar em contato. O meu é ailtonpapa.ofc. Ok? E agora vamos encerrar, porque a gente precisa encher o bucho, né? A gente offline, viu? Vocês não vão ficar vendo a gente comer, a gente vai terminar tudo por aqui agora. Muito obrigado a quem esteve nesse momento. Até agora, né? Tchauzinho, pessoal. Até o Obrigada. próximo. Bye, bye. Valeu. Corta a cabeça! Corta aí!